A Rádio dos Amigos. Vai começar a Jornada Esportiva dos Amigos. Emoção é que não vai faltar nesta transmissão. Jornada Esportiva dos Amigos, onde a amizade e o esporte caminham juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anderson Luiz, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você também, amigo que curte o canal do Grigo. Hoje, dia 20 de julho de 2021, está entrando no ar mais uma jornada esportiva da Grigo. A jornada esportiva dos amigos. E hoje vai rolar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Você vai curtir toda a emoção aqui na Web Rádio Grigo, também no canal do Grigo. Narração, comigo Anderson Luiz. Nas reportagens hoje, Alexandre Girelli. Comentários, fica a cargo de Ricardo Mendonça. Suporte técnico, Giovanni Savi. Esse é o time da Web Rádio Grigo no canal do Grigo, escalado para Guarani e Sampaio Correia. Com certeza a emoção não vai faltar nessa partida. E prometemos trazer para você, com a maior imparcialidade, este jogo de futebol, aqui na Web Rádio Grigo. Legal demais ter você junto conosco em essa jornada esportiva da Grigo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Agora vou até dizer a hora para vocês aqui. 18 horas e 49 minutos. Então daqui a 11 minutinhos a bola rola e eu vou chamar ele que vai fazer as reportagens dessa partida de futebol. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo. Alexandre Girelli. Grande Girelli, tudo bem com você aí? Grande abraço, Anderson, Ricardo, Giovanni, na retaguarda de todos os nossos ouvintes aí. Satisfação imensa em voltar mais uma vez aí na nossa rádio, através do nosso microfone, pelas ondas da web, né? A gente fala pela onda do rádio, mas hoje também, né, pelas rádio.net e os nossos aplicativos. E gostaria apenas de fazer um detalhe, Anderson. Qual que é o nosso slogan? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E hoje é o dia do amigo, exatamente. Justamente. Então, gostaria de desejar a todos aí um feliz dia dos amigos, através do nosso slogan, né? Que é muito pertinente, né, Anderson? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tá aí, muito bem lembrado, Alexandre Girelli. E nos comentários dessa partida de hoje, ele que está de volta nas nossas jornadas, estava com saudade de ter ele aqui nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Seja muito bem-vindo. Ricardo Mendonça. Tudo bem por aí, Ricardo? Boa noite, Anderson. Boa noite, Girelli, Giovanni, amigos da Rádio Grigo, aos amigos, né? Que é o dia do amigo hoje. Muita saudade, né? Falar de novo aqui nesse microfone, mesmo tão longe aí, um em cada casa aí, na sua casinha aí. Logo, se Deus quiser, estamos
no estúdio de volta aí, ali que é a essência, né? O estúdio ali, aquele ambiente todo. E a expectativa é ótima, né? Um bom jogo, um jogo difícil, um jogo de G4. E vamos pra cima. Jogo de time grande, exatamente. A jornada hoje traz essa partida de futebol, jogo que tanto o Guarani quanto o Sampaio Corrêa estão bem parelhos na classificação. E a partida de hoje promete. O Guarani na terceira posição nesse momento do campeonato, né? O Guarani na terceira posição, saiu fora a minha classificação, só porque eu ia falar aqui. Mas é isso, o Guarani na sexta colocação e o Sampaio Corrêa saiu do G4 devido à derrota dele na partida passada frente à equipe do Coritiba, né? A equipe do Coritiba venceu 3-2 lá no Maranhão e a equipe do Sampaio Corrêa acabou com esse resultado saindo dessa zona de classificação do G4, né? Lembrando que hoje vai ter mais partidas de futebol rolando nesse horário também, além de Guarani e Sampaio Corrêa, que nós vamos passar para você transmitir aqui através da Web Rádio Grigo, através do canal do Grigo. A bola vai estar rolando às 19 horas também para Remo e Cruzeiro, Botafogo e Goiás, Londrina e Confiança. E às 21h30 tem Vitória e Ponte Preta. Vitória e Ponte Preta, então essas partidas, de acordo que for saindo os gols, você vai ficando totalmente informado através aqui da nossa jornada esportiva. Alexandre Girelli, Guarani e Sampaio Corrêa, escalações definidas, correto? As equipes estão escaladas e definidas, Anderson. Quando você quiser, estamos aqui prontos para passar para o nosso ouvinte. Vamos lá com a escalação do Bugre Campineiro, que tenta manter uma sequência, né, fazer aí 5 vitórias seguidas. Se ganhar hoje, vai fazer 5 vitórias seguidas, desde 2012 que o Guarani, na Série B, lógico, né, não consegue essa sequência de vitórias. E a escalação do Guarani vai dessa maneira então, Girelli. Vamos lá, Giovani, solta o hino do Guarani Futebol Clube. O Guarani está escalado com 23, Gabriel Mesquita, o goleiro. A dupla de zaga, Thales, número 3. Titi, 42, menino da base do Guarani. Nas laterais, Diogo Matheus, número 13. Mais uma prata da casa, Bidu, número 20. O meio-campo, com Bruno Silva, o capitão, número 6. Número 32, Rodrigo Andrade. Com a camisa 78, representando o título nacional do time Guarani do Interior, o único campeão brasileiro, 78, Regis. Com a camisa 11, em ótima fase, Anderson, Bruno Sávio. 94, Júlio César. E fechando o comando de ataque, mais uma joia do Guarani, Matheus Tavó, Anderson Luiz. Saiu a escalação do time do Guarani, do técnico Daniel Paulista. Por gentileza, pra gente, então, aquele repeteco da escalação do Guarani, o Girelli. Vamos lá, debate pronto. 23, Gabriel Mesquita, 3, Thales, 42, Titi, 13, Diogo Matheus, 20, Bidu, 6, Bruno Silva, o capitão, 32, Rodrigo Andrade, 11, Bruno Sávio, 78, Regis, 94, Júlio César e 30, Matheus Davó. Tá aí, time do Guarani escalado, definido, pronto para essa partida de futebol que vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, que está escalada dessa maneira, Girelli. A equipe do Sampaio Corrêa vai a campo do treinador Felipe Surian, 31, Mota, 28, Luiz Gustavo, já jogou um dia pelo Guarani. Número 3, Paulo Sérgio, 14, Nilson Júnior, 21, Felipinho, 16, Mauro Silva, 8, Ferreira, 10, Nadson, 7, Jean Silva, 18, Ronei e 99, o experiente Ciel Anderson Luiz. É a Bolívia querida do técnico Felipe Surian, escalada dessa maneira que o Girelli acabou de falar para vocês aí. Então, Girelli, aquele repeteco da Bolívia querida, o Sampaio Corrêa. 31, Mota, 28, Luiz Gustavo,
Paulo Sérgio, número 3, 14, Nilson Júnior, Felipinho, 21, Mauro Silva, 16, 8, Ferreira, 10, Nadson, 7, Jean Silva, 18, Ronei e 99, Ciel Anderson Luiz. Legal demais. Ricardo Mendonça, Guarani, Sampaio Correia, escalados. O que você acha, né? O que você, na sua visão, na sua bola de cristal aí, né? O que você acha que vai acontecer nessa partida? Vai ser disputada demais, o Guarani vai levar uma vantagem legal sobre o Sampaio Correia. E aí, a sua previsão para essa partida dessa noite, Ricardo? Olha só, assim como eu falei, né? Antes, amigos da rádio aí, um jogo de muita expectativa vai ser um jogo de G4, né? Como você falou, o Guarani está na terceira colocação. Uma vitória hoje, joga o Guarani lá para cima, né? Com 25 pontos, mantendo no G4 e segurando o Sampaio Correia, né? Que é o presidente. O Guarani vem com 2 desfalques, né, que é na zaga, né, que é o Carlão e o Ronaldo Alves. Muito se falou hoje, o dia todo, de todas as áreas, que o Bruno Silva seria recuado aí para a zaga e o Titi não ia, né, e o Índio de volante. Para mim, é muito ruim, porque o Bruno Silva como volante, ele é a espinha dorsal do Guarani. O Índio, ele é aquele mais marcador, tá? O Bruno Silva não, além de marcar, ele tem aquele bom passe, ele sabe levar aquela bola pro Regis. E para mim é até surpresa. O Titi é um menino da base ainda, vem entrando nos jogos aí, um pouco nervoso, muitos contestando, mas eu gostei. Só de ter o Bruno Silva ali com o Rodrigo Andrade, eles se entendem ali. O Sampaio Correia também tem desfalques, o Pimentinha, né, que é um atacante veloz, também não tá jogando. Tem tudo para ser um bom jogo, Anderson. O Sampaio Correia não veio aqui à toa, veio atrás de pontos, precisa pontuar, como você falou, estavam no G4 até a outra rodada, né? Querem voltar. Vai ser um jogo de muita emoção, espero. Tá aí então Ricardo Mendonça, que vai fazer os comentários dessa jornada esportiva da Grigo, a jornada esportiva dos amigos. Um abraço pro Beto Teixeira, curtindo aqui a nossa transmissão através do canal do Grigo. Grande Beto Teixeira torcendo pro Bugrão. João Vitor Rubio, bora Bugrão. Tá aí o João Vitor Rubio curtindo também através do nosso canal do Grigo. Participe conosco aí, mande a mensagem também, igual o Beto, igual o João Vitor Rubio está mandando aí pra gente. Equipes já posicionadas dentro do gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Arbitragem rapidinho, Girelli. Sim, Anderson, a arbitragem é carioca. Rodrigo Carvalhais de Miranda no apito. Assistente número 1, Carlos Henrique Alves da Lima Filho. Silbert Faria Sisquim. E o quarto árbitro, o paulista João Vitor Gobi Anderson Luiz. Tá legal, os árbitros que estão com a camisa amarela, calção preto, meiões amarelo. A equipe do Guarani toda de verde, camisa, meiões e calções verde, né, uniforme tradicional aí do Bugre Campineiro. E a equipe do Sampaio Correia vem com o uniforme todo branco, camisa, calção e meias, todas brancas. Nesse minuto, um minuto de silêncio em virtude das 542.877 mortes devido ao Covid-19. Guarani começa, vai dar o início nessa partida, vai jogar como se estivesse atacando para os portões de entrada do campo do... Como se estivesse não, né? Vai estar atacando pelo lado dos portões de entrada, e a equipe do Sampaio Correia atacando do lado do placar eletrônico. Vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. O árbitro olha ali o seu cronômetro. Apita o árbitro! Se ele apitou, mais uma partida de futebol começou. Anderson Luiz, a voz da emoção. E emoção é que não vai faltar nessa partida de futebol. Emoção que você vai curtir aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O Guarani já partindo para o campo de ataque com Bruno Sávio. Bruno Sávio fez o toque ali no meio com o jogador que era o Rodrigo Andrade. Ele trocou muito rápido. Toca, a bola sobra ainda com o Bruno Sávio. Lado direito, passa o pé em cima da bola. Toca a bola com o Regis. Regis parou, olhou de perna esquerda. Tira a zaga de qualquer maneira.
A bola vai sobrando aqui do lado esquerdo com o Filipinho, que dá um chutão pra frente. A bola sobra com o Ciel. Ciel mata a bola, recua um pouquinho mais atrás com o jogador que é o Ferreira. Ferreira sai jogando, derrubado ali pelo Rodrigo Andrade. Era Bruno Silva que estava ali. O juiz mandou continuar. Segue o jogo, não marca falta. Sai jogando pelo lado direito da equipe do Sampaio Corrêa no campo defensivo com o jogador que é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo com o Ciel. Ciel toca a bola com o Ferreira. Ferreira abre desse lado aqui com o Filipinho. Já ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, descendo a equipe do Sampaio Corrêa. A marcação do Bruno Sabe em cima dele. Ele toca a bola com o jogador que é o Filipinho, e vete a bola lá do outro lado com o Luiz Gustavo, trabalhando ali, caiu o jogador do Sampaio Corrêa ali, ficou pedindo falta, era o Nadson, o juiz mandou continuar, recua a bola lá atrás com o jogador que é o Paulo Sérgio rola do lado com o Nilson Júnior parou, olhou, toca lá do lado direito com o Luiz Gustavo. Jogados por enquanto, 1 minuto e meio de jogo no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, partida que vale, podemos dizer até que vale 6 pontos, não é não, Girelli? Ah, com certeza, Anderson. Um jogo de 6 pontos aí que pode, como o nosso comentarista Ricardo citou aí, as equipes podem pegar o elevador hoje, hein? E lá vem a equipe do Sampaio Corrêa, tocando a bola com o Ferreira, ele tentou evitar a saída de bola ali na linha de fundo, não conseguiu. É tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? A equipe do Sampaio Corrêa, com esse uniforme aí, eu acho meio diferente, o Girelli. Eu tô acostumado com aquela camisa bem colorida do Sampaio Corrêa. Você gostou dessa camisa aí, Girelli? Olha, Anderson, lembra, né, o uniforme do Brusque, né? O uniforme... Isso. Lembra Verdade. muito o uniforme do Brusque. Então, a sensação é que parece que é o Brusque, né? Mas o outro bem tradicional, e o Guarani como é o mandante, né? Joga com seu uniforme número 1, né, Anderson Luiz? E o Guarani trabalhando no campo defensivo com o Gabriel Mesquita, abre a bola lá na esquerda com o jogador que é o Bidu, trabalhando, tem espaço para descer, o lateral o Bugrino, ultrapassa a linha intermediária defensiva, vai ultrapassar a linha que vige o gramado também, tem ali do seu lado o jogador que é o Rodrigo Andrade, ele toca o Rodrigo Andrade, faz o lançamento buscando o Bruno Saiba, a bola chega de qualquer maneira, Filipinho, mas a bola ainda sobra ali com o jogador que é o Diogo Matheus. Não, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, campo de ataque, a bola ali com o Bruno Sávio, ele toca a bola com o Regis, o craque do Guarani nesse momento, recua um pouquinho atrás com o Thales devolve a bola com o Regis, ultrapassa ali que divide o gramado, toca a bola no meio ali com o jogador que é Bruno Silva devolve com o Regis, olha a tabelinha do Guarani, olha o Guarani chegando, tocando a bola com o Davó, ultrapassou ali, eu achei que foi uma falta do Paulo Sérgio em cima ali do jogador Bugrino, o juiz mandou continuar, segue o jogo, e agora caiu, agora sim ele marca. Falta ali no círculo central, falta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Seja um colaborador da Web Rádio Grigo. Tenha sua marca aqui conosco, divulgada pela nossa web, pelo nosso canal do Grigo também, né? E isso você vai estar ajudando muito a nossa Web Rádio. Se você quiser, anote aí, 1999-173-0738. 99-173-0738. Converse com a gente. Lá vem descer a equipe do Guarani com o Davó. Ele fica penteando a bola ali, perdeu, a bola saiu em lateral ainda para a equipe do Guarani. O jogador ali do Sampaio Corrêa, Luiz Gustavo, pegou a bola ali, dando uma migué para bater o lateral, mas é lateral para a equipe do Guarani, já cobrado por Bidu. Bidu recolhe a bola um pouquinho ali, tentou fazer a cobrança, bate de qualquer maneira ali, escorregou ali o Titi, mas deu certo ainda, a bola sobrando com o Bidu, faz um recuo de bola para o Thales, sai jogando no campo defensivo a equipe do Guarani. 4 minutos e meio jogados, 0-0. Daqui a pouquinho o Ricardo vai falar o que ele tá achando desses 5 primeiros minutos de partida aqui no Brinco de Ouro. Tá indo jogando ali com o Diogo Matheus, ele toca a bola com o Regis de pé esquerda, faz um pouquinho o recuo ali com o jogador que é o Bruno Silva, que tá no campo defensivo, toca a bola com o Matheus Andrade, recua para Thales, que sai jogando, tocou muito forte pro Titi, a bola sai em lateral para a equipe do Sampaio Corrêa. Um toque muito forte ali do Thales, não deu pro Titi não, né, ô Girelli? Não, muito forte o toque ali, não deu para o Titi ali. Lateral para a equipe da Bolívia, Anderson Luiz. Que sai jogando aqui no campo defensivo, tocando a bola com o Filipinho. Filipinho tem a marcação dele em cima do Bruno Sávio, ele tocou a bola lá na frente, buscando o Ferreira, tocou muito mal, a bola sobrando com o Rodrigo Andrade, que faz o recuo pro garoto Titi. Trabalhando no campo defensivo, olha o toque aí. É o toque que a gente já vai dizer para você o tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio jogados desse primeiro tempo, comecinho de partida aqui no Estádio Brinco de Ouro. O placar tá dessa maneira. Guarani 0. Sampaio Corrêa Também 0.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ricardo Mendonça, 5 minutos e meio, indo para 6 minutos. E aí a partida, como que você vê esse comecinho de partida aqui no Brinco de Ouro? Como a gente esperava, né, Anderson? Um jogo bem agitado, as duas equipes procurando aí o jogo. Sampaio Corrêa já mostrou que não veio aqui só para se defender. É um time muito bem arrumado, mesmo com a ausência aí do Pimentinha. Tem uma saída rápida. O Guarani, por sua vez, também com a bola, faz uma triangulação boa ali com o Regis, com o Bruno Sávio ali, e o Davó, que vem se entendendo bem. O jogo tá aberto, Anderson. O jogo tá aberto. Quem dormir ali, leva um. Paulo Marques, boa noite para você também, falando uma excelente transmissão para nós aqui para cima do Bugre, Sumaré na audiência, grande Paulão, tá junto conosco aqui também, torcendo pro Bugrão Campineiro, lá obedecendo a equipe do Guarani, olha o toque de bola com o Davó aqui do lado direito, tem o Regis aqui um pouquinho defensivo, ele tocou na bola com o Regis, chega de qualquer maneira ali, o zagueirão Nilson Júnior, põe a bola para fora, não, a bola sobrando ainda aqui com o jogador que é o Diogo Matheus. Diogo Matheus parou, olhou a marcação em cima dele, tá do jogador. Ô, Girelli, depois você me confirma esse número 17 do Sampaio Corrêa. Olha, o Guarani entrou na grande área da Avó, tocando na linha de fundo com o Regis, fez o cruzamento, tira de cabeça, a bola bate na trave! Ainda sobrando a bola com o Guarani, bateu agora pro gol, espalma Mota! Inacreditável essa bola não entrar! Que cruzamento do Regis pro Bruno Sávio! Ele meteu a bola na trave! E daí, na sequência, um tirombaço do Bidu que o Mota espalmou. Quase que o Bugrão abre o placar, Girelli! Muito bem, Anderson, uma bela jogada do Guarani, mais uma vez, o grande protagonista da equipe do Guarani, Regis num cruzamento, Bruno Sávio em ótima fase, e depois, num belo arremate de Bidu, como você mencionou aí, quase o Guarani lá escanteio. Já foi batido, tira de qualquer maneira a equipe do Sampaio Corrêa, a bola sobra aqui com o Titi no campo defensivo do Guarani, ele toca aqui do lado com o Thales, a equipe do Sampaio Corrêa tenta sair um pouquinho para dar uma pressão na equipe do Bugrino aqui, mas tá difícil, a equipe do Guarani com o Thales recua a bola com o Gabriel Mesquita de perna direita, dá um chutão para frente, vem buscando aqui o Bruno Sávio, tem também a marcação em cima dele do Filipinho, a bola sobra com o Davó de calcanhar, tenta buscar Regis, chega o zagueiro Nilson Júnior de qualquer maneira, a bola ainda desviou no Regis, é lateral para a equipe do Sampaio Corrêa. Ô Girelli, eu perguntei para você, número 17 do Sampaio Corrêa. Nadson, número 17, e não número 10, como o repórter passou, Anderson. Nadson, número 17. Número 17, eu tô com 10 aqui também, aí eu olhei para minha escalação aqui e não tinha número 17, aí eu fiquei perdido agora. Mas tá valendo, tá conceitado, tá aí ele na bola, mas recupera Davó tentando sair jogando, chega de qualquer maneira ali o jogador do Sampaio Corrêa, tira, mas o Guarani já recuperou a bola com o Thales, faz um recuo com o jogador que é o Titi, sai jogando do lado esquerdo com o Bidu, ultrapassa aqui que divide o gramado, o Bidu toca a bola com o Matheus, com o Rodrigo Andrade toca um pouquinho lá na frente com o Davó parou, toca a bola agora com o jogador que é o Bruno Silva já recua, toca a bola do ladinho com o jogador que é o Rodrigo Andrade, ele sem pressa nenhuma, recua um pouquinho no campo defensivo com o Titi. A equipe do Guarani vai tocando, por enquanto o Bugrão tá melhor na partida ou não tá, Ricardo? Buscando mais ações, né? Buscando mais o jogo, né? Como a gente falou, esse trio aí, Sávio, Regis e Davó, quando eles estão com a bola, é difícil tirar, hein? É uma grande chance, uma bola que não podia ter perdido, né? Mas tá vendo o jogo ali, tá buscando mais. E lá vem a equipe do Guarani novamente com o Bruno Sávio. Bruno Sávio parou, puxou o Júlio César ali, chega a marcação em cima dele do jogador Paulo Sérgio. Ele só ficou olhando, mas sentiu ali o Júlio César, hein, ô Girelli? Júlio César colocando a mão ali na posterior, né? Está caído ali, o departamento médico será acionado e não sei não, viu, Anderson? Eu acho que do jeito que caiu ali, não dá mais pro Júlio César não, hein, Ricardo? O Júlio César que muitos criticam, né? Muitos não entendem, mas taticamente, ele é importantíssimo pro Guarani. Ele corre muito, ele ajuda na marcação, ele recompõe. E se eu não me engano, na outra partida, ele já sentiu umas câmeras, sentiu uma dor também bem no final também ali. Tomara que não seja nada, mas quando põe a mão ali, né, você sabe, né? No mínimo uma adutora ali, é um grau 2 ali. Tomara que não seja, mas é uma peça importantíssima pro Guarani.
É o Anderson. Manda lá, Girelli. Bom, se você quiser, eu posso passar as opções ou o banco do Guarani da melhor maneira possível aqui. Assim que você achar melhor. Pode passar, viu, Girelli? Pode passar que tá, como dizia esse que faleceu agora, o Januário, né? Januário Oliveira, tá lá um corpo. Januário Oliveira, que tá indo o primeiro carreto da noite, né? Ele dizia dessa maneira. Mas vai ali, vai saindo ali o Júlio César, o Girelli vai confirmar. Tá entrando ali o número 10 do Guarani, né? O Andrigo, né? O Andrigo. É, Andrigo. Andrigo, número 10, correto, Anderson. Andrigo, número 10, pela equipe do Guarani. Andrigo. O Ricardo pode passar melhor pra gente, mas mexe na estrutura tática, não mexe não, Ricardo? Totalmente, como eu falei, né? O Júlio César ele é aquele jogador mais tático, né? Ele ajuda a recompor, ele marca, ele sai para ataque. O Andrigo já é mais um meia, né? Ele não tem tanta essa redenção. Quem vinha entrando sempre no lugar do Júlio César, né? Pesando todo o jogo aí, é o Alan, né? O Alanzinho, que fez o Santos. Fez até gol aí no outro jogo. Mas vamos ver. O Andrigo também é um meia, habilidoso também, e vai fechar o meia ali. Vamos ver o que acontece. E lá vencendo a equipe do Sampaio Corrêa, Ronei fez o lançamento pro Jean Silva, muito forte, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Ô Ricardo, falando sobre o Andrigo e o Regis junto no time, é tudo que o torcedor do Guarani às vezes pede, né? Os dois no mesmo, jogando na mesma equipe, no mesmo jogo. Isso daí é uma boa pro Guarani, não é não? Aliás, espera só um minutinho, vem vindo o Bruno Sávio, chega de qualquer maneira ali o Filipinho, mas não evitou, não, é escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Escanteio do lado direito de ataque, a bola saiu, vai vir bola na área da equipe do Sampaio Corrêa, vai vir perigo para a meta do Mota. Já se dirigindo ali o número 78, o Regis, vai vir bola alçada na área, vai vir de perna canhota. Prepara com todo carinho ali o jogador do Guarani, aliás, jogador que é um dos destaques, por enquanto, nessa temporada, nesse campeonato brasileiro da equipe bugrina. Como sempre, o árbitro vai ali, vai conversar, com aquele empurra dentro da área. E nada faz. Nada faz. Cobrado escanteio, bateu, tira de qualquer maneira o Nilson Júnior. A bola sobrando com o Bidu, bateu! Muito mal, pegando embaixo da bola. O jogador Bidu, a bola foi muito acima da meta do jogador Mota, do goleirão Mota. Tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa. Pode continuar, viu, Ricardo? Perdão aí. Anderson, a dupla Regis e Andrigo é muito esperada no Guarani. Todo mundo quer que jogue. Porém, o time do Guarani, como eu falei, né, com o Júlio César, você vê que o Daniel Paulista, todo jogo ele coloca o Rodrigo para jogar, todo jogo ele entra. Ele tá tentando achar uma forma dos dois jogar junto. Ainda não achou. O Júlio César ainda é parte importante. A hora que essa dupla conseguir se achar em campo e um cobrir o espaço do outro, vai ser muito bom. Mas ainda não é ideal ainda. Vinha tentando descer o time do Sampaio Corrêa, já recupera a equipe do Guarani com o Rodrigo. Rodrigo tocando a bola com o jogador que é o Davó, vindo, recuando aqui um pouquinho na intermediária ofensiva. O Davó, ele recua um pouquinho com o Bidu, acha no meio, o Regis matou no peito, vem descendo a equipe do Guarani, abriu desse lado aqui o jogador que é o Andrigo parou, é o Bruno Sávio, que bonita jogada, tocando a bola cheia de estilo pro Regis parou, olhou, bateu em cima do jogador do Guarani mesmo. Quase vem um tirombaço para a meta do Mota, mas o Guarani recupera a posse de bola, já vem trabalhando no campo defensivo com o Bidu ultrapassa ali em vídeo gramado, tem Bruno Silva do seu lado, ele toca lá do outro lado com o Andrigo tem o Rodrigo Andrade do seu lado, ele toca com o Rodrigo Andrade, tem a marcação em cima dele do Nadson, recua um pouquinho mais com o Bidu, que faz a inversão de jogo com o Thales aqui no campo defensivo, mata no peito, põe no chão, lá vencendo a equipe do Guarani, rola com o Bruno Sávio parou, olhou, vem a marcação em cima dele, ele achou bonito ali o jogador, o capitão Bruno Silva, que é isso, levou ali uma patadinha, uma entrada por trás do Ciel, o juiz mandou continua a equipe do Guarani com o posse de bola com o Rodrigo Andrade, fez o lançamento pro Bidu lá na frente, matou no peito, vem descendo a equipe do Guarani, olha a marcação em cima dele, é do Ronei, ele toca a bola com o jogador que é o Regis parou, olhou tentando colocar um pouquinho mais à frente, ele rola com o Bruno Sávio, tem a marcação em cima dele, penteou um pouquinho da bola, rolando com o Diogo Matheus, que jogada bonita com o Regis, fez o cruzamento na área, tira de qualquer maneira a zaga, era o zagueirão Paulo Sérgio, chegando, tirou quase que o Guarani chega mais uma vez, Alexandre Girelli.
Mais uma vez, essa boa jogada da movimentação do grande camisa número 78, o Regis, o homem das bolas paradas, e lá vem ele, hein? Lá vem ele de perna canhota, vai fazer o levantamento na área. Tem ali o Diogo Matheus do lado dele, mas ele vai bater na área. De perna canhota, faz o levantamento pra cima, bateu fechado nas mãos do Mota. Segura firme o arqueiro do Sampaio Corrêa, que sai jogando bem ali do lado direito com o jogador, que é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tem do lado ali também o Ferreira, vem descendo, faz o lançamento lá na frente, tava buscando o Ciel, chegou bonito, Titi. Sai jogando a equipe do Guarani com o Andrigo. Andrigo bem ali no círculo central. Toca aqui do lado direito com o Regis. Sempre aqui do lado direito. Passou no meio ali o jogador Diego Matheus. Ele faz a fita. Tem o Bruno Salvo do lado dele. Chega o zagueiro. A bola sobrando com o Regis. Bateu pro gol. Encaixa a Mota. Encaixa a Mota e tem pressa. Sai jogando lá na frente. Tentando buscar o Jean Silva. Bateu muito forte. Tentou pegar de surpresa ali um contra-ataque, né, o Girelli? Mas bateu muito forte. A bola saiu. Mas mais uma vez o Bugrão chegou com o Regis. Mais uma vez, Anderson, e o experiente goleiro Mota, né, da equipe do Sampaio, fez a intervenção, que um dia já jogou pelo 15 Piracicaba, Anderson Luiz. Tá aí, informação do Girelli, dando detalhes dos atletas que estão em campo nessa partida. Ah, trabalhando a equipe do Guarani, que é isso? O árbitro deu a falta ali do Jean Silva em cima era do Bidu, né? Bateu e ficou barato, hein? Ficou barato, mas a equipe do Guarani ela vem descendo com o Rodrigo Andrade. Toca a bola ali com o Rodrigo. Rodrigo devolve a bola com o Rodrigo Andrade. Tem Regis do seu lado. Olha aí, ele toca a bola com o Regis. Chega a marcação em cima dele do jogador que é o Nadson. Ele tentou tocar na frente. A bola sobra com o jogador que é o Nadson. Chuta. Dá um chutão lá pra frente. A equipe do Sampaio Corrêa meio perdida nesse momento do jogo, não tá não, Ricardo? Ah, com certeza. O Guarani agora toma ação mais do jogo aí, tá mais confiante, domina aí o meio-campo. O Sampaio Corrêa agora deixou de sair mais. O Guarani marcou a saída de bola ali, já perdeu 2 oportunidades aí, quase 3 aí. O Guarani bem melhor no jogo antes. Olha quem tá curtindo a nossa transmissão também, ao seu Grigoleto. Esse é meu pai, tá ligadinho na transmissão e olha que ele tá curtindo, hein? Dando essa força pra transmissão da Web Rádio Grigo, curtindo a transmissão do jogo do Guarani. Ele que daqui a pouco, com certeza, vai estar curtindo o time dele, que é a Associação Atlética Ponte Preta. Aliás, o Ponte Pretano tem Ponte Pretano que eu tô vendo que vai dormir mais cedo hoje, hein? Com medo de assistir a equipe da Ponte Preta. Vamos torcer por vitória, né? Segue jogo. Lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando no campo defensivo com o Nilson Júnior. Ele toca a bola com o Ciel. Ciel achou o Filipinho aqui do lado, que bateu pro gol. Na realidade, eu achei que ele tentou cruzar essa bola. O Filipinho pegou mal na bola, não foi não, Girelli? Ah, pegou mal, né, Anderson? Não foi nem um chute, nem um cruzamento, né? Não foi nada disso, né? Eu achei que ele tentou fazer o cruzamento, porque se ele foi um chutamento, né, Anderson? Foi um chutamento, exatamente, Girelli. Manda lá, Ricardo. E só para avisar nossos ouvintes aí, na dança das cadeiras dos treinadores, né? O Goiás acaba de anunciar Marcelo Cabo, o novo treinador. Assim como o Vasco anunciou Lisca, que estreia sábado contra o Guarani, já pedreira. Lisca doido no Vasco da Gama e Marcelo Cabo. A informação aí do Ricardo Mendonça, que acabou de sair do Vasco, já acertou com a equipe do Goiás, hein? Aí, lá vem descendo a equipe do Guarani com o Bruno Silva, tentou fazer a jogada, tira ali o Nadson, sai jogando agora com o Jean Silva, tentou fazer a falta ali o Regis, vem descendo o Jean Silva, ganhou de mais um, tem do seu lado ali um jogador que é o Nadson recua ali, com agora o Ronei parou, recua agora sim o jogador que é o Ciel, de perna direita, faz a inversão de jogo, inverteu lá com o Luiz Gustavo do lado direito, trabalhando a equipe do Sampaio Corrêa, fez o cruzamento na área, buscando de qualquer maneira, a bola passa por todo mundo, sobra aqui ainda com o Jean Silva, vem trabalhando a equipe do Sampaio Corrêa, fez o cruzamento de pé direito, tira Thales de qualquer maneira. Fica bravo demais ali o técnico Felipe Surian, hein? Esbravejou do banco de reserva. Lá vem o Filipinho. Filipinho! Mais uma vez ele pegou na bola, mas é quase igual a outra jogada, Girelli. Mais uma vez o Felipinho deu uma felipada ali, né? Digamos assim, né? Muita força. Cruzamento, muito demais. O Anderson, eu tenho aqui em mãos aqui, quando você achar viável, eu posso passar os pendurados do Guarani, do Sampaio e os desfalques também.
Girelli, pode passar que a bola tá no meio do campo aqui, ó. Dá para falar tranquilo. Vamos lá, os pendurados pelo Guarani Futebol Clube. Bidu, Eliel, Índio e Júlio César, né, que são pendurados. Já os desfalques, né, da equipe do Guarani, Carlan, Ian Carlos, Rafael Costa, Ronaldo Alves e Tony. Tony, o barbudo do Guarani, hein? O Bin Laden do Guarani. Quem vem descendo a equipe do Guarani com o Andrigo. Andrigo parou, olhou, a marcação tá firme dele em cima do Jean Carlos. O Andrigo recua ali com o Bidu. Tem o Rodrigo Andrade, recua, toca a bola ali com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade já achou aqui o Davó. O Davó buscando bastante o jogo da Davó, hein? Vindo buscar aqui na intermediária, o Davó toca a bola com o Bruno Sábio parou, olhou, rola a bola aqui com o jogador, com o Diogo Matheus, ele quase perdeu a bola, a equipe tenta recuperar o Thales, chega do Sábio de qualquer maneira no pé de ferro, leva melhor, agora sim a falta, o juiz mandou continuar, não, tem 2 jogadores caídos ali, o juiz mandou continuar, não, agora parou, tá o Thales caído ali também, que é isso? Olha, empurra ali, olha ali, vai sair, box ali agora, ô Girelli. Olha, uma chegada ali, forte pelo jogador do Sampaio, mas o jogador do atleta do Guarani também estendeu o braço. Vamos ver ali que Rodrigo Carvalhais definirá, hein, Anderson? Tá caído aí o Ronei, tá caído também o Thales, o Paulo Sérgio chegou junto no Regis ali, chegou empurrando, e os dois têm cara de lutador de MMA, hein, a careca ali, olha, tem cara de mal esse Paulo Sérgio, tem não, Ricardo? Quero ver quem vai apartar essa briga, hein? Paulo Sérgio Thales, hein? Quem é louco? Quem vai apartar? Pesos pesados. E tem gol no Campeonato Brasileiro, hein? Da Série B. Tem gol no Campeonato Brasileiro. É gol do Remo. Vitor Andrade abre aí o placar. Então tá Remo 1. Olha o Cruzeiro aí. Cruzeiro 0, hein? E tem um detalhe, Anderson. Demais. Oi? E tem um detalhe nesse placar de 1-0 do Remo. Pelo lado lá, Felipe Conceição enfrentando sua ex-equipe, hein? Ganhando de 1-0 com gol de Vitor Andrade, ex-jogador das categorias de base do Santos. Exatamente. Amarelou ali, Girelli. Eu não vi direito para quem amarelou, hein? Vamos aguardar ali, Anderson, já te passo já. A gente já confirma aí, mas eu vi o amarelinho na mão do Rodrigo Carvalhais de Miranda, ele amarelou alguns jogadores, se eu não me engano, foi o jogador do Guarani que levou o amarelinho. Eu acredito que seja o Thales, posso estar muito equivocado, mas estava o Thales ali. A gente já confirma já quem levou esse amarelinho. A bola volta a rolar com o Bidu toca a bola com o Titi, no campo defensivo, o Titi de pé na esquerda, tenta jogar lá na frente, rola a bola com o Andrigo perdeu, a bola sobrou com o Jean Silva. Que é isso? O Jean Silva tentou dar um sombreiro ali, mas perdeu a bola sobra com o Davó, toca a bola com o Regis ali no círculo central, parou o Regis, leva melhor, faz a fita bonita, vem descendo a equipe do Guarani, tocou errado o Regis. Tira Nilson Júnior de qualquer maneira, mas recupera o Rodrigo Andrade, toca a bola com o Diogo Matheus. Manda lá, Girelli. Correto, Anderson. Thales, número 3, cartão amarelo, pois estendeu o braço ali, o árbitro interpretou de maneira assintosa esse braço. Aí então, cartão amarelo para o zagueirão do Guarani, Thales, leva o primeiro amarelinho da noite. O jogador Thales, né, levou aqui o amarelo aos 21, né? Aos 21 desse primeiro tempo. Bola parada, mais uma falta. O Cruzeiro 16º colocado, Cruzeiro pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, hein, Ricardo? O Cruzeiro para mim é um time que, para mim, não sobe de novo, muita crise, muita dificuldade financeira. O Felipe Conceição, né, como o Jair falou aí, vem fazendo bons trabalhos em todos os times que passou, Bragantino, Guarani, no América foi um bom trabalho, só não conseguiu no Cruzeiro, assim como o Felipão, o Moser e outros. Mas é um bom treinador. E ele tá arrumando o Remo, hein? Já ganhou aqui da Ponte no sábado, conseguiu o empate aí, acho que da Ponte, ele conseguiu o empate também. É um bom treinador, ele costuma arrumar times, hein? Lembrando que quando ele chegou aqui no Guarani, o Guarani estava numa situação difícil na Série B do ano passado, na zona de baixamento ali, deu aquela arrancada no final ali. Então, é um bom treinador. Lá vem essa equipe do Guarani com o Davó, tira o zagueiro lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lateral para o Guarani, tem mais gol no Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho o Girelli informa pra gente, tem mais gol, é gol do Goiás, hein?
Lateral cobrado pro Bidu. Bidu toca a bola com o jogador que é o Davó lá na frente. Vem a marcação em cima dele do Luiz Gustavo. Tem o Davó, recua um pouquinho mais a bola. Recua com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade parou, olhou, trabalhando. Tem aqui o Bruno Sávio. Vem buscar aqui no meio. É o Diogo Matheus. Diogo Matheus toca a bola com o Rodrigo Andrade. O Regis sozinho estica o braço no meio de campo, pedindo a bola ali. Trabalhando o Rodrigo. Fez um cruzamento lá na área, buscando o Bruno Sávio. Muito forte. A bola sai em tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Tem o gol aí, o gol do Goiás, ô Girelli. Sim, bola na rede. Isso mesmo, Anderson. Gol do Goiás, do atleta Rezende, marcando pelo Goiás, vencendo fora de casa a equipe do Botafogo. Aí o Goiás que nesse momento é o 4º colocado da Série B, hein? Tá lá no G4 a equipe do Goiás. Lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando aqui com o jogador que é o Roney. Roney parou, perdeu a bola pro Bruno Sávio, toca a bola bonito do lado, toca com o Bruno Silva, o capitão do Guarani, rola um pouquinho mais atrás com o Rodrigo Andrade. De 3 dedos, tocando uma bola meio esquisita pro Bidu ali. O Bidu se esforçou, sai jogando tranquilamente no campo defensivo a equipe do Guarani. Olha aí! A Web Rádio Grigo, na jornada da Grigo, na jornada dos amigos, informa para você o tempo e placar de jogo. Tempo não para. 26:40, chegando nos quase 27 minutos desse primeiro tempo. O placar tá dessa maneira aqui no Brinco de Ouro. Guarani. 0. Sampaio Corrêa. Também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E o Guarani vem descendo aqui no campo defensivo. O Andrigo parou, olhou, tem a marcação em cima dele do Jean Silva. O Andrigo vem descendo, dando espaço, vem descendo, vem aproveitando esse espaço. O Andrigo toca um pouquinho mais atrás com o Bruno Silva. Bruno Silva rolando do lado com o jogador que é o Rodrigo Andrade. Ele acha ali o Andrigo no círculo central. Ele ameaçou tocar a bola ali com o jogador, o Bidu, que desceu, esticou o braço, ficou bravo o Bidu, hein? Mas a bola vem descendo aqui do lado direito, a bola com o jogador que é o Diogo Matheus, tem o Bruno Sávio do lado dele, ele vem descendo ainda, o Diogo Matheus, a marcação em cima dele é do Filipinho, que bonita a bola com o Regis, encontrou, chega de qualquer maneira o zagueirão Nilson Júnior. Na hora H, na hora do cruzamento, o Nilson Júnior interceptou, a bola saiu em escanteio para mais um escanteio, para mais uma cobrança do Regis. Aqui do lado direito de ataque tem o Regis e tem o Diogo Matheus parado ali na bola. Mais uma bola vai vir na área do Sampaio Corrêa. Deixou ali, o Regis deixou pro Diogo Matheus fazer a cobrança, vai fazer a cobrança ali. Provavelmente no estilo meio aberto, vai de pé na direita. Bateu, o Diogo Matheus faz o cruzamento na área, subiu ali, batendo, procurando o Thales, a bola sobrando ali com o jogador ainda do Guarani, que é o Titi. Tentou tocar a bola, não tocou pra ninguém, a bola sobrou fácil nas mãos do goleiro Mota. 28 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, e o jogo para você, Ricardo. O Guarani melhor no jogo, né? Tomando mais as ações, o Sampaio Corrêa chegou 2 vezes aí, mas naqueles cruzamentos bem atrapalhados, sem muita conclusão. Só que o Guarani tem que começar a converter isso aí em gols, né? Joga bem, tem a chance de gol, já teve 2, 3 chances. De repente aí uma bobeada da zaga aí, um lance bobo aí, leva um gol e pode se complicar. É melhor no jogo. Tem que transformar isso em gol. E vem descendo mais uma vez para o ataque, tocando a bola com o Bruno Sávio. Ele achou o Diogo Matheus na área. Chega de qualquer maneira ali. O Nilson Júnior dá um chutão, a bola desviou no Diogo Matheus. Saiu em tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Daqui a pouquinho, o torcedor da Ponte Preta, às 21h30, tem Ponte Preta e Vitória e Ponte Preta lá no Barradão. Também, podemos dizer, jogo de 6 pontos, né? Ambas as equipes, só que jogo de 6 pontos, mas lá lá embaixo na tabela de classificação. E aqui, Guarani vem descendo novamente com o Rodrigo Andrade, ele toca a bola com o Andrigo, vem a marcação em cima dele do Jean Silva, ele recua um pouquinho a bola com o Bidu, de perna esquerda faz o cruzamento na área, buscando o Bruno Sávio, toca de cabeça, tira a zaga de qualquer maneira, a bola sobrando ali com o Nadson, dá um toquinho na bola, a bola sobra com o Bruno Silva, que toca a bola com o Thales, sai jogando, aqui do lado direito o Bruno Silva parou, faz o break, recua um pouquinho mais com o Thales parou, acha ali o Regis, que de primeira toca a bola no meio de campo, tocando ali com o jogador que é o Bidu rola a bola com o Titi, vem descendo, ultrapassa nele que vídeo gravado, se complicou inteiro o Titi, perdeu a bola pro Ciel, que vem recuperar aqui do lado dele o jogador que era o Ferreira, ele toca a bola mais atrás com o Luiz Gustavo, sai jogando no campo defensivo a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando com o Paulo Sérgio com o Luiz Gustavo, tem ali também o jogador que é o Mauro Silva, vem buscar a bola, a marcação em cima dele do Davó, quase rouba a bola, Luiz Gustavo tentando dar um chutão lá pra frente, chutou a bola, ficou fácil com o Bidu, que faz um recuo pro Titi.
A equipe do Sampaio Corrêa não consegue dar 2, 3 passes na bola, ultrapassar ali, dar um sufoco no Guarani. Não chega no campo de ataque, né, Girelli? Não chega, viu, Anderson? Não chega, tanto que o Guarani tem uma posse de bola elevadíssima de 70% contra 30%, Anderson Luiz. 70% de chega melhor o Paulo Sérgio, tira a zaga do Sampaio Corrêa e lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, dá uma segurada ali o jogador, o Diogo Matheus, segurando o Nadson ali no meio de campo. Agora sim parou a bola, já cobrada pela equipe do Sampaio Corrêa. Tenta tocar a bola lá na frente, chega Bidu de qualquer maneira, estica o pé, tira, sai jogando a equipe do Guarani. Tocando a bola com o Davó, já ultrapassa a linha de gramado. Agora sim, falta do Ferreira. É falta do Mauro Silva em cima do Davó. O Davó tá saindo bastante da área ali. E eu tô até achando mais estranho, porque o Davó vem jogando ali como meio atacante nesse momento do jogo. Mas estamos voltando tudo aqui. Enquanto isso, a equipe do Guarani vem descendo com o Rodrigo. O Rodrigo faz um recuo de bola, tocando a bola com o Bruno Silva. Bruno Silva acha ali o Bruno Sávio, toca um pouquinho mais aqui com o jogador Thales, avançando aqui. A equipe do Guarani quase totalmente no campo de ataque. Toca a bola com o Bruno Sávio acha o Rodrigo tocando bem curtinha com o Bruno Sávio. Encontrou o Rodrigo, vem descendo, vai fazer o cruzamento. Chega, Filipinho, de qualquer maneira, apoia a bola, intercepta a jogada. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de ataque. Tá tudo ok aí, Girelli? Tudo ok, Anderson? Tá tudo ok aqui com o Girelli. Tá tudo ok também. Daqui a pouquinho o Ricardo tá conosco aqui também. Já vai voltar. O Guarani faz a cobrança de lateral. A bola com o Rodrigo. A bola bateu no Filipinho. Saiu em escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 35 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, tem mais bola que vai vir alçada na área da equipe do Sampaio Corrêa. Tem dois ali para bater, hein?
Não, o Regis deixou com o Andrigo de perna direita, vai fazer o cruzamento na área, a equipe do Guarani fez o cruzamento, o Andrigo subiu de cabeça, tira Nilson Júnior, a bola sobrando ali com o Bidu, tira de qualquer maneira, olha o contra-ataque do Jean Silva achando ali, tentando buscar o jogador Ciel, tira de qualquer maneira, Bruno Silva. Era o último homem, ele ganhou no pé de ferro, a bola sobrando com o Guarani com o Andrigo toca a bola no lado direito com o Regis parou, tem a marcação do Filipinho, ele encontrou o Bruno Sávio, fez o cruzamento dentro da área, subiu de cabeça, bateu da avó! Inacreditável! Foi quem subiu ali, foi o Thales, mas o Thales e o Paulo Sérgio, mas tá uma maravilha os dois, hein? Tá uma maravilha, estão achando que estão num ringue, no octógono do MMA, ô Girelli? Justamente, Anderson, os dois estão estranhando aí, provavelmente, não sei, viu, se ambos vão acabar o jogo aí, viu? E a triangulação funcionou mais uma vez, né, Anderson? Aproveitando a ocasião aí, Regis com Andrigo para Andrigo alçando a bola e quase Thales cabeceando, um pé um pouco ali exagerado do jogador da equipe da Bolívia querida. Então, por isso a reclamação do Thales, Anderson. E sorte que não pegou legal essa entrada aí do Paulo Sérgio, porque senão eu acho que abriria a cabeça ali do Thales na jogada, viu? Porque ele foi com os pés ali, né, praticamente na cabeça do Thales, que abaixou para cabecear a bola. Mas justamente. Uma boa jogada. Eu só não entendi uma coisa, Girelli. O árbitro não marcou, né? O bandeira ali, o senhor Carlos Henrique Alves de Lima Filho, não marcou impedimento, não, né? Não, jogada normal. E sai jogando errado a equipe do Guarani, lá vem descendo agora Ciel, tocando a bola aqui, o jogador com a Ferreira, rola a bola com o G. Silva, bateu, faz a fita, caiu 2 do Guarani, bateu pro gol, bateu pra fora! Bateu pra fora, Jean Silva. Uma bobeira da saída na zaga do Guarani ali. Quase que o Bugrão se complica, Girelli. Justamente, numa falha ali na saída de bola, apertou a saída de bola a equipe do Sampaio Correia, trazendo a primeira preocupação para a meta de Gabriel Mesquita. A primeira jogada realmente de perigo aos 37 minutos desse primeiro tempo. Fala lá, Ricardo. De volta aqui, depois daqui. É o que a gente vem falando, né? O Guarani vem criando oportunidades, mais uma chance perdida. O Sampaio chegou agora perigosamente aí, é o que a gente fala, né? Tem que traduzir essa chance, esse volume de jogo em gols. Senão daqui a pouco leva um gol aí e se complica. O Sampaio não é bobo. Anderson. Oi, manda lá, Girelli. Quando você quiser, eu posso passar os dados do Sampaio, os desfalques pendurados, e aproveitar para mandar um abraço aí para o meu amigo psicólogo Renato Martins, bugrino de 4 costados da Vila Industrial de Campinas, Anderson. Lá vem descendo a equipe do Guarani, Regis vem descendo ali, fez o cruzamento na área, Mota! Segura firme o arqueiro do Sampaio Correia. Num toque de bola do Diogo Matheus, deixou o Regis, que levou a linha de fundo, fez o cruzamento, ele estava buscando ali o da avó na grande área. O Mota se jogou, interceptou. Mais uma boa jogada da equipe do Bugrão Campineiro, Girelli. Mais uma vez, Anderson, mais uma vez, jogando totalmente solto. Na minha opinião, sei que isso é o nosso Ricardo Mendonça que analisa, mas jogando demais, mais uma vez, Regis, né, Anderson Luiz? Tá jogando muito, e praticamente todas as jogadas de perigo, as jogadas de ataque que o Guarani teve nesse primeiro tempo, foi aqui do lado direito com o Regis, né, Ricardo? Exatamente, o Jair foi muito feliz aí. O Regis que chegou esse ano no Guarani, né, vindo do Cruzeiro, tá sem contrato, no Paulista chegou meio fora de forma, demorou a se firmar, até perdeu a posição pro Rodrigo, mas quando voltou muito bem no time, encaixou mesmo aí no time, e hoje é peça fundamental na equipe. E lá vem a equipe do Guarani de novo. O Regis tentou buscar ali o Bruno Sávio, intercepta a jogada, já recupera a bola Bruno Silva. Bruno Silva toca a bola com o Diogo Matheus, faz um recuo lá no campo defensivo com o Thales, que recua mais um pouquinho com o Titi. Trabalhando no campo defensivo a equipe do Guarani. 39 minutos, 45 segundos jogados nesse primeiro tempo. Por enquanto ninguém abriu o placar ainda, aqui tá tudo 0-0. Lá vem a equipe do Guarani, caiu ali o jogador
que é o Davó, pediu falta, o juiz mandou continuar, sai jogando do lado direito o Titi, fala a bola com o Mauro Silva, trabalhando a equipe no campo do intermediário defensivo, troca a bola aqui do lado esquerdo com o jogador Filipinho, veio a marcação do Bruno Salve em cima dele, ele acha o Mauro Silva no meio, Mauro Silva toca a bola com o Nadson parou, olhou, tem a marcação em cima dele do Diogo Matheus, vem descendo, que é isso? O Mauro Silva deu uma cortada ali no próprio companheiro, fez o lançamento, lançou muito forte. Olha aí, que bela roubada de bola que o Mauro Silva deu no Nadson, hein, Girelli? Anderson, isso é o chamado jogador que tá com fome de bola, né, Anderson? Tá roubando até a bola do parceiro. O Bruno Silva tá ajudando ali o senhor Rodrigo Carvalhais de Miranda a arrumar ali o treme-treme do braço, né? Como que é o nome desse esqueminha aí? Eu sei que treme-treme, que é onde que ele sabe que foi o escanteio. Treme-treme? Levanta. Treme-treme, foi o que veio agora na cabeça. Ô, Anderson. Acabou de inventar agora isso? Não, é aquele aparelho que tem aquele, né, que faz aquele... Como que a gente chama? O vibracal, não é o vibracal, porque isso daí é em telefone que acontece. Enfim, você entendeu, né? Ô, Anderson. Oi, manda lá, Girelli. O treme-treme, vamos treme-treme. Apenas, né, sempre nós colocamos, né, nas transmissões, mas fazer uma ressalva, o belo gramado do Brinco de Ouro da Princesa, né, Anderson? Realmente o gramado tá bonito mesmo e dá para perceber que a bola tá rolando legal mesmo, né? Tem gramados aí que o pessoal tá jogando areia, né? E pinta o gramado. Vocês repararam, né? O Engenhão é prova disso. O pessoal joga areia e pinta para deixar pelo menos um visual para quem tá vendo na TV, um visual bacana, mas o gramado em si muito ruim. Já Semifinais de Copa América, né? Quem diria? Exato. Coisa que não está acontecendo no Brinco de Ouro. Parabéns aí pela administração do estádio Brinco de Ouro aí, para quem cuida do patrimônio, para quem cuida do gramado. Muito bacana. Trabalhando no meio de campo, Rodrigo Andrade devolve a bola com o Titi parou, vem a marcação do Ciel em cima dele, o Titi quase se complica, vem descendo, vai tentando chutar para frente, não, faz um recuo lá atrás, recua com o jogador que é o Bidu trabalhando, tem Thales do seu lado, é o Bruno Silva parou, rola a bola aqui com o jogador Thales, trabalhando do lado direito o Guarani, já acha o Regis, vem a marcação em cima dele do Mauro Silva, o Regis parou, finta, tentando sair jogando, a bola saiu, ganhou ainda o lateral, a bola bateu ali no jogador do Ronei, saiu em lateral tem pressa o Regis para fazer a cobrança, não, segurou. Vem ali o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Tem vontade de bola, tem vontade de gol esse Regis, hein? Tá merecendo um gol a equipe do Guarani. Quem sabe no segundo tempo o Guarani abre o placar aí. Aliás, quem sabe nesse primeiro tempo, que dá tempo ainda. Trabalhando aqui no campo defensivo a equipe do Guarani. Jogando aqui do lado direito com o Thales. Thales parou, vem a marcação em cima dele do jogador que é o Ronei, ele chuta lá na frente, tá buscando o Davó, a bola passou, a bola sobra com o Filipinho, toca um pouquinho forte na bola, tenta se recuperar, dá um chute, a bola sobrando com o Bruno Sábio, chegando ali de qualquer maneira o Ronei, sai jogando a equipe do Sampaio Corrêa, faz a finta, ele rola a bola aqui com o Ciel vem buscar de primeira, toca a bola no meio ali, buscando o jogador que era o Nadson, mas já recuperou a equipe do Guarani, faz um recuo de bola com o goleiro Gabriel Mesquita. 43 minutos jogados desse primeiro tempo. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Ai, como eu também adoro estar com você ligadinho aqui no canal do Grigo, através da Web Rádio Grigo, curtindo a jornada esportiva da Grigo. Trabalhando a equipe do Guarani no campo defensivo com o Titi. Ele rola a bola do lado, a bola com o Rodrigo rola a bola com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade parou, quase perde a bola, bate de qualquer maneira, Titi pra frente. A bola vem achando, batendo nas costas do Bruno Sábio, sobrando ainda o jogador Diogo Matheus. Deu certo a jogada do Guarani, tem espaço, vai bater em perna esquerda, bateu, espalma a bota! Um tiro, um passo do Diogo Matheus. Teve espaço para chutar, ele não pensou duas vezes, chutou. Mota deu um pulo pro lado direito, espalmou, a bola saiu em lateral. Mas que tirou um passo do Diogo Matheus, Girelli. Belíssima defesa, a bola bateu nas costas de Bruno Sávio, sobrou para Diogo Matheus, arrematou de fora da área. Mais uma belíssima intervenção. E como chuta esse time do Guarani de fora da área, Anderson Luiz? Dando trabalho para a meta, dando trabalho para o arqueiro, o Mota. E o Guarani tem mais um escanteio na cobrança de lateral do Bidu. Buscou ali na grande área, o juiz entendeu que a bola bateu no zagueiro ali do Sampaio Corrêa, saiu
e deu escanteio. A equipe do Guarani já vem jogando, o Andrigo tentou fazer o cruzamento, tira a zaga do Sampaio Corrêa de qualquer maneira, a bola sobrando com o Ronei, trabalhando com o jogador Ferreira, tentou sair jogando. O Diogo Matheus esticou o braço ali, parou a jogada no campo de defesa do Sampaio Corrêa, mas esticou a mão ali, não sei não, hein, caberia um cartãozinho amarelo, não caberia não, Girelli? Ah, caberia sim, viu, Anderson? Matou a jogada ali, caberia um cartão Luiz, mas o senhor Rodrigo Carvalhais nada assinalou. E olha o gol, Anderson Luiz. Manda lá, gol de quem, Girelli? Vamos lá, já vamos passar para o nosso ouvinte. Amplia o Goiás, Aleph Manga, que um dia disse que vai jogar num time grande, né? 2-0 Goiás. Tá aí. Esse Girelli. Infeliz na colocação na ocasião, né? Virou meme isso, né? Lateral para a equipe do Sampaio Corrêa aqui no campo intermediário de ataque. Vem o Filipinho, vem fazer a cobrança, tem ali o Ciel, tem ali o Nadson, vem buscar ali também o jogador que é o Ronei. Ele toca a bola com o Ronei devolve a bola com o Filipinho, vem a marcação do Bruno Sávio, fechou, tentou colocar entre as pernas do Bruno Sávio, fechou ali certinho na hora H, a bola bateu, saiu no lateral, mais um lateral para o Sampaio Corrêa fazer a cobrança. 46 minutos e 13, tem o tempo de acréscimo aí, Girelli? Sim, daqui a pouco já vai subir aqui, já passo para você, Anderson, mas algo muito curioso nesse jogo, eu posso passar para você agora, Anderson. Só um minutinho que tem bola, vai vir bola alçada na meta aqui do Guarani, a lateral para a equipe do Sampaio Corrêa, Filipinho, vai cobrando ali, ele cobrando a bola com o jogador Jean Silva, devolve a bola com o Filipinho parou, tem a marcação em cima dele do Bruno Sávio, ele recua a bola com o Mauro Silva, bateu pro gol, segura firme, Gabriel Mesquita, que bola perigosa, hein, ô Ricardo, você que é goleiro e dos bons ainda, bola perigosa, essa bola aí pode, de repente, dar uma queimada no goleiro de graça, né? Obrigado pelo bom. Quem tem amigo tem tudo, né? Mas é uma bola perigosa, foi seguro ali o Gabriel Mesquita, que vem crescendo também na competição. É o que a gente falou, né, Anderson? O Guarani dominou o jogo todo, teve chance, mas numa escapada aí o Sampaio pode complicar, tá? E aí, ó, o técnico do Daniel Paulista no intervalo aí tem que arrumar a equipe. O que falta matar ali, acertar é o remate, é o último passe, para fazer o gol e matar o jogo. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado, apita o final desse primeiro tempo. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Final de primeiro tempo de jogo. Por enquanto, ninguém abriu o placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa. Eu vou fazer assim, eu vou dar aquela paradinha, mas é parada de coisa de 2 minutinhos apenas. É um pit stop realmente. É questão de 2 minutinhos e a gente já volta aqui para o intervalo de jogo, para o intervalo da Grigo. Desse 0 Guarani, 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa. É rapidinho. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô online? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos.
Anderson Luiz, a voz da emoção. Intervalo de jogo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, por enquanto Guarani 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa. E eu vou chamar aqui o Ricardo para ele dar uma analisada nesse primeiro tempo de jogo. E também, o Ricardo, já emendando aqui, para você responder a pergunta aqui do Luciano Ferreira. Ele está perguntando... ele está perguntando aqui, ó, será que o Guarani tem que mudar para abrir o placar ou está cedo ainda? O que você acha que o Daniel Paulista tem que fazer para o Guarani conseguir abrir esse placar, né? Porque martelou, mas não conseguiu colocar a bola para dentro, né, Ricardo? É isso aí. Primeiramente, um abraço ao meu amigo Luciano aí, que me acompanha sempre aí. Abraço, Luciano, meu parceiro de trabalho aí, ouvinte assíduo da Rádio Grigo. Luciano, Anderson, amigos, o Guarani dominou o primeiro tempo, né? As principais ações do jogo foi do Guarani. O Guarani teve 5, 6 aí chances de gol. Ó. Eu vou agora aqui o replay aqui com o Regis, Davó, com o Bruno Sávio, mas o Corinthians tem gol, né? Como o próprio Diário falou, o volume de jogo do Guarani foi muito bom, foi muito grande. O time do Sampaio Corrêa começou até bem, mas depois não aguentou a pressão do Guarani. A primeira defesa do Mesquita foi agora, aí no fim do jogo, aos 43 do primeiro tempo. Uma defesa segura, como você narrou bem aí. Mudar, eu voltaria com o mesmo time antes. Eu acho que o Guarani tá, como a gente falou agora aqui, o Guarani tá muito bem no jogo. Criando, tá chegando na frente fácil. O que precisa fazer é acertar a última bola, o último lance. Pôr essa bola para dentro. Fazendo gol, com certeza o Sampaio vai ter que abrir mais para levar o segundo. Foi assim com o CSA. O Guarani não começou bem na ocasião, depois fez o gol e se abriu. Eu votaria com o mesmo time, mas se precisar tem peça a mudar. Tem o Alanzinho que vem entrando no jogo, já fez até gol, tá confiante. Tem mais gente boa para entrar também aí. Eu votaria com o mesmo time. O Daniel Constantino agora vai acertar ali, vai tentar alinhar ali acertar aquele último passe ali com o Regis, com o Bruno Sávio ali e fazer o gol. Mas o time tá bem. Eu vou perguntar agora, Ricardo. Eu vou fazer a pergunta agora proposto. E o Sampaio Corrêa? O que ele precisa fazer para, eu vou dizer até assim, para ele entrar, para parar de tomar esse sufoco que tomou do Guarani aí, né, nesse primeiro tempo? Porque como até a gente chegou até a falar, né, que o Sampaio Corrêa não conseguia chegar à meta do Gabriel Mesquita de maneira alguma. Tanto que você acabou de frisar aí que o primeiro chute bem dado para a meta do Guarani, na meta, né, em direção ao gol, foi agora, no finalzinho do jogo mesmo, no primeiro tempo. O que o Sampaio Corrêa tem que fazer para sair dessa linha de ataque do Guarani aí, que tá muito bem? Aliás, a bola passa, é estranho, né? A bola passa toda hora, a bola pro Regis, e os marcadores não conseguem segurar ele. Ele chega até a linha de fundo, faz o cruzamento. Aquele ditado que eu acabei de inventar agora, o Ricardo. É novo? Mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acabei de inventar. Vai pegar isso aí, Anderson. Vai pegar, hein? Vai, muito bom. Mas assim, uma hora acaba entrando, né? E o Sampaio Corrêa, o que tem que fazer, Ricardo? O Sampaio Corrêa, como eu esperava, começou bem o jogo, né? A gente até falou que os 5, 6, os 10 minutos ali, deu uma pressãozinha no Guarani, da saída de bola, mas depois o Guarani tomou conta do jogo. Você deu a receita aí. Toda a bola passa pelo Regis, mas tá difícil marcar o homem, né? E quando ele tá marcado, tem o Bruno Sávio que cai pro meio, tem o Davó também, que todo mundo critica, mas o Davó, ele sai muito da área, né? O Davó não é aquele pivôzão como é o Lucão. Mas, por que ele não criou o Lucão? Porque o Davó, ele não é aquele 9 fixo. Ele tem que ter bola que ele vem aqui no meio buscar. Então, assim, esses três estão bem entrosados, mano. E o Rodrigo também, que já era do time, né? E entrou bem também no jogo também, entrou ajudando ali. O Sampaio tá tendo dificuldades. Primeira coisa, você já falou tudo, anular o Regis, né? Apertar a marcação ali, porque se toda a bola passa pelo Regis, né? Se conseguir marcar o Regis, vai conseguir. E tentar sair. Lembrando que o Sampaio Corrêa também hoje veio de um desfalque grande, que é o Pivetinha, né? Que é o desafio do time, né? É aquela bola que... Hoje mesmo, no jogo contra o Guarani, é aquela bola do desafogo, né? Joga nele que ele vai no fundo, faz aquela fumaça e tal. Mas tá difícil pro Sampaio, viu? Mas já chegou ali 2, 3 vezes ali. É que o lateral lá, o ponta lá, o Felipe lá, cruzou mal a bola, mas é um time que o Guarani tem que pensar o seguinte: o Sampaio, para ele aqui, o empate não é ruim. Então, se deu 25, 30, eles não conseguiram o gol,
O que você acha que vai acontecer? Vão se fechar ali, porque o ponto aqui, para eles, é ruim. Já o Guarani não é bom, né? Tá jogando em casa, é um jogo de 6 pontos aí. Então, voltando, o Guarani tem que matar essa última bola aí, acertar. E o Sampaio tem que tentar neutralizar esse meio do Guarani, né? Com o Regis aí, agora com o Rodrigo, né? Tentar parar essa jogada aí. Quem sabe até aumentar a linha, né? Porque com o Bruno Silva e o Andrade são dois volantes que marcam, mas também sabem jogar. Essa bola chega fácil no Regis, então você sabe adiantar essa linha, né? O Sampaio começou assim, mas depois ele recuou. Quem sabe ele adiantando essa linha de marcação aí, marcando a saída de bola do Guarani, tentando marcar a saída, essa bola não chega tão fácil pro Regis. Mas vai estar difícil. Acho que o Jean-Pierre, o treinador do Sampaio, viu isso também, assim como você viu. Que toda a bola passa pelo Regis. Então, matando essa bola aí, mata também o ataque do Guarani. Intervalo de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 0-0, Guarani e Sampaio Corrêa. Lá em Belém, o Remo tá ganhando do Cruzeiro por 1-0. Botafogo perdendo para o Goiás de 2-0 dentro de casa. Olha o Botafogo aí também, hein? E o Londrina e Confiança, por enquanto, 0-0. Daqui a pouquinho, às 21h30, tem lá no Barradão Vitória e Ponte Preta. Eu vou chamar o Girelli que gosta de números. Sim, Anderson. Você tem alguns números aí para passar desse primeiro tempo de jogo, Girelli? Perfeito, Anderson. Tenho sim. A posse de bola da equipe do Guarani, 65-35, né? Números aí para o nosso analista aí do jogo aí, Ricardo Mendonça. Amarelos, apenas um amarelo para o jogador Thales da equipe do Guarani. Chutes do Guarani, três chutes ao gol, nenhum, nem em direção do goleiro, com 3 intervenções. Juntos para fora, 3 do Guarani, 2 da equipe do Sampaio. Escanteios a favor do Guarani, muito interessante. Houve 5 escanteios no jogo, Anderson. Os 5 a favor do Guarani. Impedimento, o Bandeira hoje sem trabalho algum. Nenhum impedimento. E um número muito, muito bacana no futebol, que eu acho que a gente tem que frisar isso. A gente sempre fala da questão de faltas, né? O Guarani cometeu 3 faltas e o Sampaio 5. Ou seja, 8 faltas apenas nessa primeira etapa, Anderson. Tá aí, então, eu falo que o Girelli adora os números, ele sempre traz essas estatísticas muito bacanas aí. 65% de posse de bola do Guarani, 35% apenas pro Sampaio Corrêa. E é muito bacana isso que você falou, no sentido do número de faltas aí, né, Girelli? Muito bacana baixíssimo, né? A bola rolou bastante, né? Tá rolando, é isso. Outro fato que eu observo nessa partida, que principalmente para você, né, Anderson, e a gente que está fazendo as reportagens, as duas equipes com numeração muito perfeita, né? Perfeita a numeração para ver. Ajuda demais, né? Muito bom o fornecedor de material esportivo. O do marketing está ajudando, né? Ambas as equipes aí com números, né? Com números bem bacanas, para facilita, né? Por exemplo, a equipe do Guarani lá, você vê os números lá muito tranquilamente, né? A equipe do Sampaio com esse número escuro na camisa, um número preto, ficou bom também, deu um contraste muito bacana, né, Anderson? O João Vitor Rubio tá confiante aqui, falando que eu vou narrar hoje 2 gols do Guarani, hein? 2 gols do Guarani, então tá confiante o João Vitor Rubio. Espero que assim torna mais emocionante a nossa jornada esportiva, né, o Girelli e Ricardo? Que assim seja, né, Anderson? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou pegar e dar aquela paradinha de 2 minutinhos de novo. É rapidinho mesmo. É muito rápido para a gente voltar, daí a gente volta em definitivo para o segundo tempo de jogo. Então, é aquele lance. É como o Girelli fala, pit stop. Aliás, antes de colocar esse pit stop nosso aqui, seja um colaborador da Web Rádio Grigo, você que tem um comércio, seja ele qual for, dá uma força pra gente aqui, né? Seja um colaborador, e a Web Rádio Grigo vai destacar a sua marca através das nossas transmissões na Web Rádio Grigo, através também do canal do Grigo no YouTube, em todas as nossas transmissões, os nossos programas, e também no site da Web Rádio Grigo, que está sendo reformulado. Daqui a pouco vai vir muito bacana o site da Web Rádio Grigo, radiogrigo.top. Vai ficar legal, então, e fora nas redes sociais, né?
no @Web Rádio Grego no Instagram, a gente vai também divulgar a sua marca. Então, você vai estar ajudando demais a Web Rádio Grego para a gente melhorar a qualidade cada vez mais das nossas transmissões, ter mais amigos que possam ter contato conosco aqui, né, nas nossas transmissões, e a sua marca vai estar sendo divulgada aqui também. Tem interesse? Poxa, que bacana! Entra em contato com o 19 99 173 0738. 19 99 173 0738. Vai ser bom demais ter você como um colaborador da Web Rádio Grego. É rapidinho, a gente já volta aqui. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Eu adoro! Rádio Grego, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. E emoção é o que prometo trazer para você nesse segundo tempo de jogo. As equipes já voltando ao gramado para início dessa partida, dessa etapa complementar de jogo. Aqui, 13ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Por enquanto, ninguém mexeu no placar. Tá tudo 0-0. Guarani e Sampaio Corrêa. Daqui a pouquinho o Girelli vai dar aquela confirmada pra gente aí se teve algumas substituições nas equipes. Pelo que eu tô vendo aqui, meio por cima assim, pelo jeito as equipes tá tudo igual, hein? Eu não sei não, acho que não teve substituição não, né, Girelli? A princípio não, viu, Anderson? E posso passar para você as opções de banco quando você quiser. Beleza, você já passa, já apita o árbitro! Se ele apitou, o segundo tempo dessa partida começou! E você vai curtir esse segundo tempo comigo. Anderson Luiz, a voz da emoção. Aqui. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Da Web Rádio Grego vai nos trazer a emoção desse segundo tempo de jogo. Lá obedecendo a equipe do Sampaio Corrêa, interceptado ali, chega de qualquer maneira, recupera a bola de bola, bateu pra frente ali o Diogo Matheus, ele vem buscando o Matheus da bola, vem a marcação em cima dele do Paulo Sérgio, leva melhor o zagueiro, Paulo Sérgio, mas já tinha marcado a falta do jogador, era o Regis que estava ali ou era o Davó? Foi falta ali em cima do zagueirão Paulo Sérgio, falta na grande área ali do Sampaio Corrêa, fazer a cobrança. Quem que fez a falta? Matheus Davó. Matheus Davó, correto. Foi o Davó. Eu vou falar uma coisa pra você, a gente tenta fazer direitinho e a gente fala, né? Pera aí, só um minutinho que eu já falo pra você que lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa com o Ferreira. Ferreira parou, olhou, toca a bola aqui com o jogador que é o Jean Silva. Chega de qualquer maneira o Bruno Silva, quem chegou foi o Bidu. Bidu colocando a bola pra fora, lateral para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Campo de ataque, a equipe do Sampaio Corrêa, será que vai sair pro jogo? Será que vai
vai botar a equipe do Guarani também para se cuidar um pouquinho. Lá vai fazer a cobrança ali, o lateral Luiz Gustavo, vem buscando ali a bola agora o Madison, tira a bola ali, bateu no Bidu, a bola saiu, era o Ferreira que estava buscando ali, o Bidu colocou o pé na bola, saiu em escanteio, primeiro escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa no jogo da Guarani. Correto, Anderson. O primeiro do Sampaio no jogo. Sexto escanteio no jogo e o primeiro do Sampaio. E vai bola na área de Gabriel Mesquita. E quem vai fazer a cobrança é o Nadson de perna direita, vai cobrar na grande área, ele vai vir perigo para a meta do Gabriel Mesquita, bateu de perna direita, bateu muito forte, buscando do outro lado ali, subiu de cabeça, Jean Silva, a bola segura firme, Gabriel Mesquita. Segurou firme o arqueiro do Guarani, sai jogando com o Andrigo parou, recupera a bola, toca na linha, a bola na frente com o jogador que é o Davó achou aqui o Bruno Sávio, tocando a bola pro Regis, vai invadir a grande área, vai fazer a fita, chega de qualquer maneira, a bola sobrando com o Bruno Sávio, parou, chutando pro gol, inacreditável! Numa jogada rápida do ataque do Grilo, o Davó tocando a bola com o jogador que é o Bruno Sávio, ele achou o Regis fez o nosso time, depois interceptar a bola sobrando com o Bruno Sávio, ele parou chutando por cima da meta do Mota, quase com o Bugrão de Campinas, abre o placar, Tirelli. Quase, mais uma vez a dupla, Regis e Bruno Sávio, trabalhando muito bem e por muito pouco, o Guarani não abre o placar, Anderson. E o obedece da equipe do Sampaio Corrêa, Ferreira tentou fazer o cruzamento, cruzou nas mãos do Gabriel Mesquita, que segura firme. Começa movimentado esse segundo tempo de jogo. E aí, o que você acha, Ricardo? Que a equipe do Guarani vai se segurar um pouco mais? Vai sair? A equipe do Sampaio Corrêa? Qual que é a sua previsão para esse segundo tempo de jogo, Ricardo? O Sampaio já voltou mais ligado no segundo tempo, né, Anderson? Começou o segundo assim como começou o primeiro tempo, né? Saindo pro jogo, tentando o chute. O Sampaio, para mim, é aquilo lá. Eles vão tentar até os 25, 30 minutos, vão tentar o gol. Não conseguindo, para eles, um empate que não é ruim. O Guarani tem que ficar esperto, que é um time bem armado, é um time que sabe jogar bola. E o Guarani também, né? Começou o segundo tempo como tem o primeiro, né? Perdendo gols. Então, o jogo tá aberto. O Guarani mantém a posse de bola, mas o Sampaio não tá morto, não. Anderson. Manda lá, Girelli. Minha produção avisou aqui que eu estava com a câmera desligada. Grande produção, sempre agindo certinho aqui, cuidando de todo o suporte técnico. Manda lá, Girelli. Completando o raciocínio de Ricardo Mendonça, a equipe do Sampaio Corrêa tem uma média de idade de 31,9. Uma equipe super experiente, Anderson. Idade elevada. Lá vem descendo a equipe do Guarani, dá um chutão lá pra frente, tava buscando o Davó, a bola ficou fácil ali com o goleirão Mota, que sai jogando com o jogador, o zagueirão Nilson Júnior. Nilson Júnior parou, toca ali do lado a bola com o Filipinho, já ultrapassa a linha que divide o gramado da equipe do Sampaio Corrêa. Será que o Sampaio Corrêa vai botar as asinhas de fora? A Bolívia querida vem descendo pro ataque, tocando a bola ali com o Filipinho. Filipinho parou, olhou, fez o cruzamento, a inversão de jogo. Na realidade, ele estava buscando aqui o Luiz Gustavo, tocando muito mal na bola. A bola saiu no lateral, no campo defensivo, para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Como eu disse, seja um colaborador da Web Rádio Grigo, hein? Seja, vai ajudar demais a gente. Vai ser mais um amigo que vai ter a sua marca divulgada aqui conosco na Web Rádio Grigo e no canal do Grigo. Lá vem descendo a equipe do Guarani, tentando fazer o cruzamento lá na frente, a bola sobrando com o Rodrigo Andrade, rola do lado com o Regis, achou já do outro lado ali o jogador que é o Davó parou, olhou, é o Bruno Sávio, fez a finta, tocando a bola ali no meio, chega de qualquer maneira ali o goleirão Mota, intercepta a jogada. Segura firme, o goleirão já sai jogando rápido, tem pressa, já sai jogando com o lateral direito, que é o Luiz Gustavo, toca a bola com o Jean Silva, vem a marcação do Bidu em cima dele, a bola bateu em cima do Jean Silva, é lateral para a equipe, não, bateu no Bidu mesmo, o Bidu tentando dar aquela famosa migué, pegou para fazer a cobrança, o árbitro Rodrigo Cavalhais de Miranda falou, não, a bola é do Sampaio Corrêa, que já faz a cobrança com o jogador que é o Luiz Gustavo, rola a bola com o Jean Silva faz a finta, perdeu a bola, não ganhou, chega Bruno Silva de qualquer maneira, era o Rodrigo Andrade, deu uma entrada ali no ombro, sai jogando, ganha a jogada, sai jogando o Guarani com o Regis, faz a finta ali de qualquer maneira, faz a falta nele, o Ronei, era o Mauro Silva, fez a falta em cima do jogador número 98, o Regis, falta no campo intermediário de ataque, já batida por Rodrigo Andrade, ele rola ali do lado com o Bruno Silva, já achou o Thales, a equipe do Guarani quase totalmente no campo de ataque, vem descendo o Thales, abriu, chutando de longe para fora, bateu de muito longe o Thales,
Tá tentando testar o Mota ali, mas dessa vez a bola não foi em direção ao gol, não. Foi muito longe, né, Dechirelli? Ah, muito longe, Anderson. Muito longe da meta do Mota, da equipe do Sampaio Correia. E você sabia quem foi Sampaio Correia, Anderson? Diz aí, Girelli. Ah, é muito interessante. O Sampaio Correia foi um dos grandes militares brasileiros que tem a patente do Exército da Infantaria. Anderson Luiz. Informação é com Girelli. Futebol Que isso, hein? É. o homem ficou prédio. Jornada da Grigo é cultura também. Girelli é cultura. E trabalhando aqui a equipe do Guarani no campo defensivo com o jogador Thales. Thales rolando a bola com o Bruno Silva, devolve a bola com o Thales. Tem o jogador Titi do seu lado, ele toca a bola com o Titi. Tem também aqui o Regis, vem buscar no campo defensivo o Titi, tocando a bola ali no meio com o Andrigo. Andrigo de perna direita, acha ali o jogador que é o Diogo Matheus. Achou lá na frente, vai vir cruzamento na área, fez o cruzamento, subiu, tira Paulo Sérgio de qualquer maneira. Se a bola passa, o Davó estava na jogada. Tirou de qualquer maneira o zagueirão Paulo Sérgio, a bola sobrando com o Jean Silva, tentando fazer o toque de bola ali com o Nadson. Chega de qualquer maneira o Bruno Silva. Toca a bola com o Bidu, já sofre a falta do Jean Silva em cima do Bidu. Falta no campo intermediário de ataque para o Guarani fazer a cobrança. O Regis já tem pressa, toca um pouquinho para trás com o Bruno Silva. Ele rola do lado com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade bem ali no círculo central, trabalhando a bola. Tem o jogador que é o Diogo Matheus, ele toca a bola com o Rodrigo, tocando muito forte, era para o Bruno Sávio, tocando muito forte, a bola sobrando fácil para o Filipinho, que dá um chutão lá para frente, tentando se livrar da bola literalmente. A bola sobrando com o Diogo Matheus, ele ameaçou tocar a bola na frente, segura, toca um pouquinho atrás com o Titi. Titi rola a bola na esquerda com o Bidu, vem a marcação do Jean Silva acima dele, ele recua a bola com o Titi, trabalhando no campo defensivo. Ricardo Mendonça, 8 minutos e meio desse segundo tempo, e a partida? A partida tá lá e cá. O Sampaio Correia veio mais ligado no jogo, mais atento, veio querendo buscar ali, como você disse, surpreender o Guarani. O Guarani, como ataca muito, deixa espaço também, né? O Sampaio Correia deve ter conversado no intervalo, né? Aqui nesse espaço aí do Guarani. O jogo tá aberto antes. O Guarani chegando bem também, já chegou 2, 3 vezes aí, mas o Sampaio tá no jogo. O jogo tá lá e cá. A gente falou também antes no intervalo, né? Do Lanzinho. Podemos esquecer também do Pablo, né? O Pablo tá no banco também. Vem sendo aí um jogador muito utilizado pelo técnico do Paulista. Pode estar entrando no jogo também. E tá fazendo gol também. Essas são as opções que o Guarani tem no banco de reservas para utilizar nesse segundo campo de jogo. Que sai jogando a equipe do Guarani, ultrapassa ali individual do zagueirão Thales, vem descendo na manha, sem pressa nenhuma, tentando achar ali na frente o melhor jogador posicionado. Ele achou o Bruno Sávio, toca a bola com o Diogo Matheus, tem o Regis do seu lado, ele acha o Regis, já toca pro Regis parou, recua um pouquinho mais a bola com o Bruno Silva, toca do lado, trabalhando o garoto Titi, ultrapassa ali aqui em vídeo gramado, o Titi achou o Bidu do lado, já tocou com o Bidu, passando ali o Jean Silva. Esse Jean Silva gosta de fazer falta, hein? Ou tenta pelo menos, né? Toda jogadinha parece que ele dá um totozinho ali no jogador do Guarani, que vem descendo aqui com o Bruno Sávio, tentou partir pra cima, pegou ali fim do Filipinho, sai jogando a equipe do Sampaio Correia, já interceptado pelo Thales, que coloca a bola em lateral. A equipe do Guarani fazendo ali uma pressão no campo de ataque, lateral para a equipe do Sampaio Correia, tentar sair jogando ali a bola com o Filipinho, ele fala pro pessoal já se adiantar mais um pouco ali no campo de ataque para não sair jogando ali no campo defensivo, né? Dá aquele lançamento lá na frente, mas lançou muito mal, ficou fácil pro Thales, que recua a bola ali, quase que acertou o quero-quero, hein? Quase que acerta o quero-quero ali. E sai jogando. Novamente, né, Anderson? Na primeira etapa também, no lançamento lá para o Davó, também quase acertaram, né? Quase acertaram ele. Trabalhando aqui o Bidu, tentou fazer a jogada, a bola bate no Jean Silva, a bola sobra com o Bruno Silva, quase que o Bidu arma um contra-ataque ali para a equipe do Sampaio Correia. Trabalhando a equipe do Guarani no campo defensivo com o Titi, tem Bidu do seu lado, Titi parou, olhou, segurou, rola a bola com o Bidu parou, tem também o Bruno Silva, toca a bola com o Bruno Silva, a equipe do Guarani tocando a bola no campo defensivo com o Thales, olha, vem a marcação do Ciel em cima dele, ele rola a bola do lado direito com o Diogo Matheus dá uma segurada na bola, toca perigosamente ali com o Bruno Silva, vem a marcação em cima dele, era do Nadson, mas sai jogando na classe, sai jogando bonito, com o Diogo Matheus, que vem descendo aqui, quase pelo lado esquerdo, o Diogo Matheus rola a bola com o Bidu parou, tem a marcação em cima dele do Mauro Silva, vem o Mauro Silva na força, que é isso?
Ele tentou chutar a bola, furou a bola, mas ainda assim a bola saiu em lateral, já batido pelo Bidu. Bidu recua a bola com o jogador que é o Diogo Matheus, trabalhando aqui no meio de campo, toca a bola com o Rodrigo Andrade, de perna direita, faz o lançamento lá do lado direito com o jogador que é o Bruno Sábio, mata no peito, põe a bola no chão, recua a bola, olha o Diogo Matheus chegando ao campo de ataque, vem a marcação dele em cima do zagueirão ali, que é o Nilson Júnior, recuperou, sai jogando, tira de qualquer maneira a zaga do Sampaio Corrêa, que tentou sair jogando, tocando mal, a bola ficando fácil com o Thales, que já rola a bola com o Rodrigo Andrade, toca a bola com o Regis, toca a bola de novo com o Thales, já trabalhando ali, a equipe do Guarani fazendo aquele trabalho que parece trabalho de intervalo de jogo, né? Aquele toque de bobinho, não parece não, Girelli? Ah, parece sim, viu, Anderson? E quando quiser tem um fato curioso para comentar mais uma vez, né? Já pode falar, Girelli. Bom, 2 técnicos da nova geração, viu, Anderson? O Daniel Paulista com 39 anos de idade e o Felipe Surian. Você tem ideia da idade do técnico do Sampaio Corrêa, Anderson? Olha, eu vou chutar aí 30 anos. Eu acredito, eu não tenho dados aqui, mas a gente pode verificar em breve isso. Ele tem apenas 22 anos, Anderson. Ô, louco. Meu Deus do céu, pô, É a primeira equipe 23, dele, ele veio... 22 anos, o Ciel tem 39, para você ter uma ideia, o atleta. Cara, tá merecendo a equipe do Guarani, não, falta ali em cima do jogador do Sampaio Corrêa, quem tá caído ali é o Ferreira, quase que o Guarani arma um contra-ataque bonito ali, então 22 anos tem o senhor Felipe Surian, muito acredito novo, que seja o treinador mais novo das séries do brasileiro, né, Anderson? Ah, provavelmente sub-23. É. E lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa tentando buscar o Ciel lá na frente. Chega, Thales! O xerifão recupera a bola, sai jogando com o Titi, que já toca a bola com o Bruno Silva. Bruno Silva ali no círculo central com o Rodrigo Andrade. O jogo ficou um pouquinho mais morno, a equipe do Guarani tocando mais a bola. Já não dando tanta pressão, mas vem descendo a equipe do Guarani com o Rodrigo. Toca a bola na direita com o Bruno Sábio, passou o Diogo Matheus. Bruno Sábio preferiu fazer o levantamento nas mãos do goleiro Mota. Que tem pressa, sai jogando com o Jean Silva, vem buscar a bola aqui no campo defensivo, o Jean Silva tentando buscar o jogador Ciel, tocou muito mal, matou no peito o Titi, sai jogando com elegância, a equipe do Guarani, agora com o Rodrigo Andrade, tentou fazer a finta, perdeu a bola ali de bobeira, o Rodrigo Andrade segurou o jogador Nadson ali, acho que vai levar o cartãozinho, o Rodrigo Andrade de bobeira, não vai dar o Girelli? Ah, é bem provável que o senhor Rodrigo Carvalhais vai assinalar o cartão amarelo, né, que impediu o contra-ataque, é passível disso, mas vamos aguardar aqui o árbitro corretamente. A falta ali e o cartão amarelo. Posso passar as opções de banco das equipes quando quiser, Anderson. Pode falar, Girelli. Nosso comentarista. Pode falar, Girelli. O Guarani tem Lucas Cardoso, 25, Lucas França, 2 goleiros com o nome Lucas, número 12, Matheus Ludic, 2, 17, Pablo, Eliel, 36, Acorce, número 5, Índio, número 23, Renan, 35, Alanzinho, 29, Lucão do Break, 99 e Matheus Souza, número 7. Essas são as opções da equipe do Guarani, do senhor Daniel Paulista, Anderson Luiz. Tá aí as opções do banco da equipe bugrina, obedecendo a equipe do Guarani com o Titi, toca a bola ali com o jogador com o Rodrigo Andrade, faz a inversão aqui desse lado esquerdo com o Bidu, Bidu tenta buscar lá na frente o Rodrigo, chega Paulo Sérgio de qualquer maneira. Dá um totalzinho de cabeça na bola com o Luiz Gustavo, sai jogando a equipe do Sampaio Corrêa com o Nadson, Nadson toca a bola com o Filipinho, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando ali a bola agora com o buscando o Ciel lá na frente, chegando o Titi de cabeça, sai jogando. O Ricardo tinha me chamado, né, Ricardo? Eu vou fazer uma menção aqui a um jogador que se encaixou muito bem, e você hoje aí, acho que já falou o nome umas 30 vezes aí, que é o Guarani com o Bruno Sábio, faz a finta, invadiu a grande área, chega de qualquer maneira ali, o Ronei. Intercepta a jogada e sai jogando, olha o contra-ataque, tentando armar aqui desse lado direito, tocando a bola com o Jean Silva, vem a marcação do Bruno Silva em cima dele. Era o Bidu, leva melhor o Bidu no carrinho. Que lançamento, que interceptação do Ronei lá no campo defensivo, lançamento pro Jean Silva, quase que pega o Guarani de calça curta no campo defensivo, chegou o Bidu,
de carrinho, colocando a bola. É lateral que, pelo jeito, o Luiz Gustavo tá sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Daqui a pouquinho o Ricardo complementa o seu pensamento aí. Já bateu o Luiz Gustavo batendo lá com o Paulo Sérgio, que tá aqui no campo de ataque agora, o zagueirão. Vai bater pro gol, não fez o lançamento, tentando buscar o Ciel, bateu muito forte, a bola sai em tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Pode complementar aí, Ricardo. Não, eu queria só comentar, né, a partida que vem fazendo o Diogo Matheus, né? Você já citou o nome dele várias vezes aí, ele e o Bruno Sá fazendo essa dobra aí. É um jogador que veio, é um posição meio carente quando ele estava tendo, né, aquela lateral direita, e se encaixou muito bem no time do Guarani. As principais jogadas do Guarani também passam pelo pé dele também. E o jovem Titi, né? Não vamos elogiar ainda, né? Porque é cedo, né? Que zagueiro é que nem goleiro, né? Você elogia, no fim ele dá aquela mancada. Mas é a estreia dele como titular, vem bem até agora, bem seguro. Mas boa partida o jovem zagueiro do Guarani. Mandar um abraço aqui pro Paulo. O Paulo Marques está falando agora. Vai, Luciano LK na audiência, para cima do grão. Anilson Teixeira, e aí, galera, beleza? Tudo maravilha, ainda mais com a sua. Anilson, um abraço pra ele. Nossa, ele tá dizendo que você não dá sorte pro Guarani, viu, o Ricardo? Ô, louco. Tá falando aqui, ó, é o Anilson. Depois você conversa com ele aí, esse pensamento do Anilson aí. Lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa com o Roney. Roney toca a bola com o Filipinho, lá do lado esquerdo, vai fazer o levantamento na área. Fez o levantamento na área, buscando, tira de qualquer maneira o Bruno Silva. A bola sobrando, ele vem buscar, olha onde vem buscar o Navó. Aqui no campo defensivo intermediário, toca a bola, sai jogando o Diogo Matheus, rola a bola com o Bruno Silva parou, se enroscou na bola, perdeu a bola, recupera a bola o Guarani agora com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade passou o Bidu, ele preferiu ir desse lado aqui com o Bruno Sávio, vem buscar, o Bruno Sávio dá uma invertida de lado agora, né? Rola a bola de novo com o Rodrigo Andrade, toca um pouquinho mais à frente com o Bidu parou, tem o Regis do seu lado, ele toca a bola com o Regis, passou correndo ali o Diogo Matheus, ele já toca a bola ali com o lateral, o Diogo Matheus, vem descendo a equipe do Guarani com o Andrigo parou, olhou, tentou fazer o cruzamento, não, recuou um pouquinho mais a bola com o Regis parou, tira perna direita, faz o levantamento na área, buscando o Lavó, tira, Paulo Sérgio, complementa de qualquer maneira o Ferreira, sai jogando agora com o Chancil, a bola bateu em cima do Bidu, recupera a posse de bola agora ali o Bidu, tocando a bola quase na fogueira ali pro Bruno Silva, que recuperou bonito ali o volantão do Guarani, sai jogando, o Paulo Marques tá falando, esquenta o pé aí, Mendonça, é o Paulo Marques que tá falando, a galera tá falando, tá pegando no seu pé aí, hein? Lá vem descendo a equipe do Guarani com o Titi, vem descendo de qualquer maneira, chega! Justamente, porque... Oi? Manda lá. Mandar um abraço também pro Elivelton Galvez Buriti. Elivelton Galvez Buriti. Fala, Girelli, Inter Campinas. É isso aí, nosso grande amigo Elivelton. Nosso grande amigo. Belo camisa número 8, viu, Anderson? Olha aí, ó. Tem substituição na equipe do Guarani, Girelli. Vai mexer a equipe do Guarani, vai entrar ele. Lucão do Break, número 99. E vamos lá que eu já te passo já a outra alteração. Eu acredito que seja o Pablo. Vamos aguardar entrou aqui. O número 29, se eu não me engano, saiu o Bruno Sávio, viu? 29, Alanzinho. Alanzinho, Lucão do Break. Alan Vitor. Isso, veio do Santos. Jogador agora tem essa mania de nome chegou composto, com o Alanzinho, né? mas quer chamar de Alan Vitor. Cheio de querer. É Alanzinho e vai ser Alanzinho na nossa transmissão da Jornada da Grigo. Alan Vitor. Agora o futebol cheio dos nomes compostos, né? Não era muito mais fácil? Olha, mais fácil, olha como que dava. Eu vou citar dois nomes, três nomes. Três nomes, um da cidade de Campinas e dois curtinhos e que jogavam pouco, né? Vou começar por Pelé. Olha, Pelé, né? Não é Edson Arantes, era Pelé. Zico. Arthur Antunes, não, é Zico. E Oscar Salles, vou falando aqui do Dicá de Campinas, Zenon, olha como que é simples, não é verdade? Muito mais simples, não é não, Ricardo? Com certeza, e o importante é a bola, né? Se é Alanzinho, se é Alanzão, se é Alan, o importante é a bola na rede. Anderson, com essa mudança aí, a gente vê que o técnico do Paulista vai mudar um pouco o esquema, né? O Lucão já mais de área, né? Então ele já vai procurar aquela bola, tá vendo que o Davó tá... A zaga do Sampaio Corrêa tá bem postada ali, o zagueiro ali torcendo firme, e o Lucão tá mais para brigar ali.
E o Alan, né? O Alanzinho, ele sempre entra nos jogos aí, ou tanto no lugar do Bruno Sávio como no lugar do Júlio César, hoje no lugar do Bruno Sávio, é mais um ponto aí para jogar essa bola na área. Muda o esquema do técnico do Daniel Paulista. Tá aí o Guarani que já fez 3 substituições, né? No primeiro tempo, o Júlio César, no início da partida, né? Sentiu ali uma contratura ali, enfim, um problema muscular do Júlio César, saiu para a entrada do Andrigo e agora mais 2 substituições para a equipe do Guarani. Você frisou bem, viu, Ricardo? O Davó estava saindo muito para buscar a bola, né? Para buscar o jogo. E o Lucão do Break, ele vai ficar mais fixo ali dentro da grande área. Falta para a equipe do Guarani no campo intermediário de ataque. Falta com o Regis, está pegando ali na bola. O juiz fala no apito só, o Regis toca do lado, já sai jogando a equipe do Guarani no campo de ataque com o Diogo Matheus. Ele faz um recuo com o Thales. Rodrigo Andrade vem buscar a bola ali. O Thales parou, rola a bola com o Rodrigo Andrade no círculo central. Trabalhando aqui do lado esquerdo com o Titi. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Devolve a bola com o Rodrigo Andrade. Achou bonito o Andrigo. Já faz ali o toque de bola com o Titi. Vem tentando se aventurar no ataque ali o zagueirão. O grande Titi. Bruno Silva. De perna direita, tocando, buscando o Lucão do Break. Tira de qualquer maneira no totozinho de cabeça. O zagueirão Nilson Júnior. Ele chegou de cabeça, tirou. Se a bola, senão a bola ia sobrar pro Lucão do Break na cara do gol. Escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Girelli. Mais um escanteio para a equipe do Guarani, Anderson. É o 6º escanteio a favor da equipe bugrina na partida, Anderson Luiz. Lá vem Regis de perna esquerda, vai vir bola fechada pro arqueiro Mota. Regis preparado para fazer a cobrança, autorizado, bateu de perna esquerda, bola fechada, tira de qualquer maneira de soco Mota. A bola sobra aqui tentando pegar o Nadson, a bola sobrando para a equipe do Guarani com o Diogo Matheus, ele faz um recuo lá atrás, recuando aqui pro Gabriel Mesquita. No campo defensivo, sai jogando com o Rodrigo Andrade, sai jogando a equipe do Guarani. 22 minutos, quase 23, Ricardo. E esse segundo tempo de jogo? Tá bem animado, né? Agora o técnico do Daniel Paulista, né? Fez essas atrações aí, né? Viu que a bola pelo meio ali, no 2, não tá chegando. Com a entrada do Lucão, como eu falei, ele vai tentar mais essa bola aérea ali, né? Mais a briga com os zagueiros ali. E a entrada do Alan Vitor vai ser para manter essa bola na frente, né? O Guarani fez o cruzamento, a bola sobrando com o Regis, bateu e... inacreditável! Sobrando ainda com o Alan Vitor, parou, tentou fazer um chute, bateu para fora! Teve desvio, a bola saiu em escanteio, mas quase, por pouco, muito pouco, que o Guarani não abre o placar. Regis continua, né? Uma defesa sensacional do Mota. No rebote, a bola sobrou com o Alanzinho, que ele bateu, a bola desviou no Paulo Sérgio e saiu em escanteio. Que jogada perigosa, Alexandre Girelli. Ah, com certeza. Eu venho sim, destacando o grande nome da partida já, hein, Anderson? Mota com excelentes intervenções aí, evitando o Guarani abrindo o placar no jogo, Anderson, mais uma vez. Mais uma vez o número 98, o Regis do Guarani, dando muito perigo para a meta do Regis. Ô Girelli, eu não achei escanteio não, hein? Você achou escanteio essa jogada aí? Olha, olhando dessa maneira, você observando bem, não me parece ser não, mas... Não me parece. Parece que foi para fora direto, mas... mas o juiz marcou escanteio. E eu posso, logo mais para os torcedores da Bolívia querida, que nos acompanham também pela web rádio, né, Anderson? Posso passar a lista das opções do Felipe Surian, Anderson Luiz. Bola cruzada na área, subiu o Lucão do Break, cabeceou a bola por cima do arqueiro Mota, a bola sai em tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Pode falar aí, ô Girelli. Vamos lá, a equipe de Felipe Surian tem Jonathan, número 12, para o gol. Número 4, Éder Lima. 2, Watson. 19, Betinho. 5, Pablo. 11, Guilherme Campana. 20, Romarinho. 6, Zé Mário. 10, o experientíssimo, que já jogou um dia pela Ponte Preta. E 15, Piracicaba. Daniel Costa. 9, Jefinho. E 15, já. Anderson Luiz, a voz da emoção. De emoção, esse segundo tempo aqui teve emoção agora, hein? O primeiro tempo o Guarani chegou mais, mas o Guarani tá tentando marcar os seus 3 pontos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, trabalhando no campo defensivo com o Diogo Matheus. Diogo Matheus acha o Regis ali na frente, vem a marcação em cima dele do Mauro Silva. Regis leva melhor, toca ali pro Bruno Silva. Bruno Silva enfiou a bola pro Regis, vai fazer o cruzamento, cruzou, tira de qualquer maneira!
Nilson Júnior, mais uma vez, o zagueirão de carrinho, interceptou o cruzamento do Regis. É mais um escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Alexandre Girelli. Mais uma vez, bola a favor do Guarani, escanteio. O Guarani vem se destacando muito nessas jogadas aí. E quem sabe o Guarani abre o placar com os zagueiros do Guarani nesse lance, né, Anderson Luiz? E vem bola fechada, vai vir bola de Regis, perna canhota na bola, bateu fechado, tira o zagueiro mais uma vez. Mais um escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 26 minutos e meio jogados nesse primeiro tempo. O Guarani tenta o primeiro gol. Mais um escanteio, vai vir mais bola fechada, vai vir bola perigosa do Regis. O zagueirão tá ali, os zagueiros do Guarani tá tudo ali. Bateu de perna canhota. Gol, hein? E virou, vem descendo o Bruno Silva. Inacreditável! No desvio do Thales. A bola sobrou pro Bruno Silva, quase embaixo do poste. Tava na pressão ali do zagueirão Paulo Sérgio, mas o Bruno Silva cabeceou para fora. Pede uma grande chance a equipe do Guarani de abri-lo para cara aqui no Brinco de Ouro. Alexandre Girelli. Muito bem, Anderson, muito bem observado. O zagueiro do Sampaio Correia atrapalhou ali, senão seria o primeiro gol da equipe do Guarani. E novamente nessa bola aérea perigosíssima, Anderson. É o Guarani insistindo, chegando, tentando abrir o placar de qualquer maneira. E vem descendo de novo a bola com o Rodrigo Andrade. O árbitro, ele teve que fintar até o árbitro agora, o Rodrigo Andrade. Vem a marcação do Jean Silva em cima dele. O Rodrigo Andrade toca a bola, achou ali o jogador que é o Lucão do Break. Que lançamento, buscando ali o Andrigo, tocando muito forte. A bola saiu em lateral no campo defensivo para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Que jogada aqui, que gol perdido, hein, Ricardo? Exatamente, uma jogada bem trabalhada ali, desvio do Thales, acho que não sei se o Bruno Silva não esperava, mas é um gol que não pode perder, né? A bola, já vamos caminhando para os 30 minutos do segundo tempo aí, seria um gol fundamental aí, né? O Sampaio, daqui a pouco, senão você tem que começar a fechar a casinha, hein? Daqui a pouquinho, com certeza o Sampaio Corrêa que ainda não mexeu. Olha o Andrigo fazendo a festa, tocando a bola Regis, rolando a bola com o Alan Vitor, ou o Alanzinho, rolando a bola aqui agora com o jogador Bruno Silva. Bruno Silva parou, tem o jogador Diogo Matheus Solado, ele toca a bola com o Diogo Matheus, vem a marcação em cima dele do Filipinho. Diogo Matheus ameaça aí para ele de fundo, recupera, segurou um pouco a bola, tocando mais atrás com o jogador Bruno Silva, que toca mais atrás ali com o Thales, de perna direita, tentando fazer o lançamento lá. Esticou a perna o Lucão do Break ali, parecia, com todo o respeito ao Lucão do Break, parecia uma girafa. Olha o Thales fazendo bobagem na beneção da equipe do Guarani. Sai, Gabriel Mesquita! Saiu Gabriel Mesquita numa bobagem do Thales, quase complica a vida do Bugrino, do arqueiro Bugrino. Quase, mas que bobeira do Thales, hein, Girelli? Titubeou na jogada, mas muito corajosa a saída do arqueiro do Guarani, hein, Anderson Luiz? Belíssima intervenção, muita coragem, e se não fosse ele, poderia ser o gol da Bolívia querida, Anderson Luiz. Quase que o Sampaio Corrêa consegue uma jogada boa, um perigo de gol, numa bobagem do zagueirão Thales. Ô Ricardo, é isso que acontece quando perde os gols lá na frente, né? Num contra-ataque, a equipe do Guarani está totalmente no campo de ataque, então é perigoso o contra-ataque num lance desse, né? Com certeza, a partir de agora, o lance desse é tudo que o Sampaio quer, é uma bola, o Sampaio está jogando por uma bola. Se fizer esse gol, esquece. Olha aí, o Paulo Sérgio escorregou, sobrando a bola com o Guarani, vem descendo, o Rodrigo Andrade tentou tocar curtinho ali, chegando o Luiz Gustavo, intercepta a jogada, já dá um chutão lá pra frente, tentando sair ali, a bola bateu no Bidu, voltando com o Jean Silva, vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, o Jean Silva segurando a bola, ele rola a bola ali com o Roney achou lá na frente, tentando buscar, era o Luiz Gustavo, recupera a bola, o Guarani enfiou a bola na grande área com o Lucão do Break, tocando a bola com o Regis parou, olhou, fez a finta, tem o jogador ali, o Alanzinho, o Regis vai fazendo a jogada sozinho, segurou a bola, bateu pro gol, segura firme, Mota. O Regis dá a impressão que parou na jogada, pedindo um agarrão do zagueirão da equipe do Sampaio Corrêa. Parece que ele parou na jogada, não parece não, Girelli? Deu a entender isso, Anderson. Desistiu da jogada e no chute de fora da área, uma intervenção tranquila para o bom goleiro Mota, Anderson. Ô Ricardo, você estava falando, eu te interceptei aí, pode dar prosseguimento no que você estava dizendo, Ricardo.
Não é isso, tudo que o São Paulo quer. Agora eu acabei vendo agora o lance aqui, na bobeada do Thales, né? O Gabriel saiu muito bem, saiu com coragem, né? Bem se firmando aí no gol do Guarani, depois de uma época de instabilidade aí, e dúvida aí. Mas tudo que o São Paulo quer agora é uma bobeira do Guarani, né? O Guarani tá em casa, precisa dos pontos. Oferecendo no contra-ataque a equipe do Correia. Do lado esquerdo, o jogador que é o Filipinho. Filipinho fez a fita, veio o Thales na marcação dele. Filipinho segura, recolhe, toca um pouquinho mais atrás com o jogador que a Ronê escorregou, deixou na roubada ali o jogador do Sampaio Corrêa, o Filipinho. Quem escorregou foi o Ronei. Quase que o Guarani consegue um contra-ataque firme, mas lá obedecendo a equipe do Guarani agora com o Regis, chega de qualquer maneira, Filipinho intercepta a jogada, sai jogando com o jogador que é o Mauro Silva. Mauro Silva parou, tá buscando, pedindo para alguém abrir, ele não tem ninguém, toca a bola aqui desse lado com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem Jean Silva, ele segura a bola, vem a marcação em cima dele do Alan Vitor, ele toca a bola agora com o Jean Silva, vai ter modificação na equipe do Sampaio Corrêa, daqui a pouquinho o Alexandre Girelli vai informar pra gente. O Girelli, parece que você tá sem a imagem aí também, enquanto, viu, Girelli? Girelli, será que ele tá escutando a gente? Ah, perfeito, Anderson. Agora voltou. Maravilha. Já vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando no campo defensivo com o jogador que é o Nilson Júnior. Ele dá um chutão lá na frente, tá buscando desse lado. O Jean Silva faz a matada de bola bonita de perna direita, tem a marcação em cima dele do Bidu. Toca a bola com o Luiz Gustavo, tocando a bola ali com o jogador Ferreira. Olha a bola sobrando com o Luiz Gustavo, parou e ele perde a passada na bola, não tem nada a ver. Uma jogada perigosa, o jogador ali, o Nadson, ele errou a passada de bola, tirando a zaga do Guarani, mas já recupera a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando com Ferreira, vem a marcação do Bidu em cima dele, Ferreira de perna esquerda, fez o cruzamento na área, sobra, segura firme Gabriel Mesquita, quase que a equipe do Sampaio Corrêa tem um lance ali perigoso, a bola escapou do Nadson, ele perdeu a passada, né, Girelli? Sei lá o que ele fez ali. Ah, justamente, ele foi tentar matar a bola ali, Anderson, e perdeu o equilíbrio, né? Perdeu, como você bem disse, aí a passada aí, não conseguiu com êxito o domínio, Anderson Luiz. Lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando com o Andrigo. Andrigo rola a bola lá com o jogador que é o Diogo Matheus. Diogo Matheus segura, tem o Rodrigo Andrade, ele toca a bola com o Bruno Silva, devolve a bola pro Diogo Matheus, trabalhando, recua a bola no campo ali no círculo central com o Titi. Tem o Bidu do seu lado, Bidu já recebe, vem a marcação, pressão em cima dele do Jean Silva. O Bidu, olha aí, faz uma fita bonita, segura a bola, toca para trás com o Titi, sai jogando no campo defensivo, recua um pouquinho mais a bola com o goleirão o Gabriel Mesquita, toca a bola com o Titi, vai ter substituição daqui a pouquinho no Sampaio Corrêa, viu, Girelli? Já posso passar para você quem entrará, Anderson Luiz, no Guarani também. Vai ter no Guarani também? Então vai ser aquela festa de substituição. É uma maravilha quando acontece isso. 4 substituições de uma vez. Trabalhando a equipe do Guarani no campo de defesa com o Titi. Titi rola a bola com o Thales. O Guarani tocando a bola lá atrás. E aí, já tá bom o empate, Ricardo? Negativo, mas o Guarani não é bom empate, não. Apesar do Sampaio ser um time que está ali colado no G4 ali, a vitória em casa, né? Se jogar em casa é essencial. O Sampaio, que eu achei que ia ficar mais atrás, né? Tá saindo mais agora no final do jogo. O Guarani também, aquela intensidade toda que estava no começo do jogo, no segundo tempo, né? Toca mais a bola, não pode dar espaço para o Sampaio, não.
Vamos lá, Anderson? Manda lá, Girelli. Pelos lados do Guarani, o número 17, Pablo entrará e 23, Índio. Já pelo lado do Sampaio Correia, Romarinho, número 20 e Jefinho, número 9, Anderson. Já passo quem saiu. Daqui a pouquinho entrando, então, entrou ali o Romarinho no lugar do Ronei, se eu não estou enganado, viu, Girelli? Ronei, vamos ver. Entrou Jefinho, saiu o número 99, Ciel. Saiu o Ciel, entrou o número... Número 9, Jefinho. Já pelo Guarani. 9 por outro. Atacante por outro. Saiu Titi, entrou para alegria do torcedor bugrino o Índio, se eu não estou enganado. A gente vai confirmar daqui a pouquinho. Correto. Vamos lá, então. Número 23, Índio. Provavelmente isso é assunto para Ricardo Mendonça, mas recuará o capitão para a defesa e Índio para o meio-campo, né? E lá vem descendo a equipe do Sampaio Correia com o Luiz Gustavo. Vem a marcação do Bruno Silva acima dele. Ele parou, recua, toca a bola um pouquinho mais atrás com o Ferreira. Vem descendo a equipe do Sampaio Correia. Já toca a bola com o Luiz Gustavo. Recua um pouquinho mais a bola. Trabalhando a equipe do Sampaio Correia. Tentando fazer o cruzamento. Entrou ali Jean Silva. Tira de qualquer maneira o Thales. A bola sobra ainda ali com o Filipinho. Bateu de longe. Bateu muito embaixo da bola o Filipinho. Mais uma vez o Filipinho, hein? Filipinho e as suas espetadas para fora. Quase que mandou fora do brinco de ouro. Ô, Girelli, então vamos lá. Na equipe do Guarani, vamos lá. Saiu o Titi, é isso? 42, entrou o Índio, 23. Correto. E a outra? A outra entrou Pablo e saiu o número 78, Regis. O Pablo é número? Número 17. 17. Número 17, legal. E lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando aqui do lado direito, fez o cruzamento na área, tira Paulo Sérgio de qualquer maneira. A bola sobra ali no meio com o jogador que é o Romarinho. O Romarinho parou, olhou não. Quem tava com a bola ali era o Madison, ele pede calma. Quem fez a falta em cima dele foi o Alanzinho. Falta no campo defensivo para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança. 38 minutos jogados, segundo tempo de jogo. O placar tá como começou, tudo 0-0. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Eu adoro. Eu adoro estar com você aqui também. Olha aí, ó, tentando sair jogando ali o Diogo Matheus, o Jefinho parou na frente dele, o Diogo Matheus chutou a bola em cima, mas é bola do Guarani, é falta já batida pelo Thales, batendo a bola com o Bruno Silva, que agora tá de zagueiro, tem o Índio do seu lado, tocando o Índio que era chamado na Ponte Preta de... Já batido com o Bidu tocando a bola com o Andrigo recua, agora saiu o Regis, o Andrigo agora vai fazer aquela função mais que ele tá acostumado, né, o Ricardo? Exatamente, ele volta naquela configuração, né? Com o meia só que é o Rodrigo, o Pablo vai aí nos extremos, né? Que é o Pablo e o Alan Vitor, né? O Alanzinho, como você gosta aí, e o Lucão na frente. Agora, lá atrás, eu não entendi ainda porque o que aconteceu. Se o Geraldo tem informação aí, se o Mino sentiu, porque vinha bem no jogo, o Titi recuar pro Silva pra zaga, agora ele perde muito com isso, né? O Índio é mais marcação, né? Mais pegada, não tem aquela qualidade no passe, né? Apesar da torcida do Guarani estar pegando no pé do Índio, ele veio tudo bem, mas para marcar, para fechar espaço, não. Mas puxar o Bruxinho para a zaga, eu não entendi ainda. Rodrigo Andrade vem descendo, rola a bola com o Índio lá no campo de ataque, vai tentar fazer o cruzamento, não, ele rola a bola com o Diogo Matheus recua um pouquinho mais a bola com o Rodrigo Andrade, vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Rodrigo, deixou a bola escapar, o Lucão do break chega Paulo Sérgio também, num bate e rebate ele também, sai jogando o Luiz Gustavo, toca a bola com o Jefinho, aliás de Jefinho não tem nada, hein? É espigado esse Jefinho aí, seria Jefão, não é não, Girelli? Justamente, Anderson, jogador de uma altura considerável, mas com o nome diminutivo, né? Com o nome nesse sentido diminutivo. Vai entender, né, Anderson? Bola parada ali, o Jean Silva parou, o que aconteceu ali agora? O árbitro tá indo lá no campo defensivo da equipe do Sampaio Correia, deve ter alguém caído ali agora, né? A gente narrando aqui do estúdio, a gente não vê direito, tá pedindo o carrinho ali, quem parece que tá ali é o Nilson Júnior, o zagueirão do Sampaio Correia caindo, ele tá com a mão ali na canela da perna direita dele, tá sentindo, anterior, né, Anderson? tá sentindo o zagueirão,
do Sampaio Corrêa. Vai ter substituição ali, na realidade vai vir amarelo ali agora. O senhor Rodrigo Carvalhais de Miranda tá vindo ali no banco do Guarani e deu cartão amarelo para alguém ali do banco do Guarani. Daqui a pouquinho a gente tenta achar quem foi, né, Girelli? Vamos ver quem o senhor Rodrigo Carvalhais deu. Porque é difícil, né, a gente visualizar, né, quando o árbitro vai até o banco e dá esse cartão aí. E vai saindo o Nadson que estava caído ali, o Girelli saiu, o Nadson para a entrada do número 11, se eu não estou enganado. Guilherme Campana, Gui Campana. Gui Campana, número 11. Gui Campana. Jogou pelo CSA na temporada anterior, Anderson. E eu falando que era o zagueiro que estava caído ali, hein? Esse meu óculos aqui tá precisando dar uma mudada nele, viu? Lá vem descendo a equipe do Guarani no campo defensivo, trabalhando com o Bruno Silva. Bruno Silva achou ali no meio o Rodrigo Andrade. Ele rola um pouquinho a bola com o Diego Matheus, que recua com o Thales, que dá um chute de perna direita lá na frente, tá buscando o Lucão do break, tentando levar melhor ali a equipe do Guarani, tira de qualquer maneira o Filipinho, chega Ferreira, bate de qualquer maneira lá na frente. Agora o jogo fica feio, hein? Um bumba meu boi, tudo bola pro alto. Lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando o Índio tocando a bola ali do lado direito com o jogador que é o Diogo Matheus vem descendo, vai tentar fazer o cruzamento, tira de soco, Mota de qualquer maneira, a bola sobra ali com o jogador que é o Romarinho, ele toca a bola com o jogador que é o Jefinho rola a bola com o número 11 agora, que é o Gui Campana parou, olhou, tentou fazer uma jogada de efeito, faz uma fita em cima do Thales, recupera Thales de qualquer maneira, toca a bola com o Bidu, que dá um chutão lá na frente, estava buscando o Lucão do break, a bola sobrando com o Luiz Gustavo, que sai jogando aqui com o Ferreira, vem descendo a equipe do Sampaio correr pelo lado direito, caiu o Ferreira, pediu falta, o juiz mandou continuar, olha, agora sim. Agora o Gui Campana fez uma volta em cima do Bidu, mas os jogadores reclamando demais da arbitragem. Acho que o físico deve estar já pegando, hein, Ricardo? Exatamente, né? Os jogadores correram demais, frente do Guarani, né? Na posse de bola e o Sampaio ali se defendendo. Mas eu acho que o árbitro tá bem, não tá tão ruim, não. Acho que é reclamação por falta de fôlego mesmo. Lá vem descendo a equipe do Guarani com o Diogo Matheus. Ele vai tentar fazer o cruzamento, cruzou a bola na área, nas mãos do goleiro Mota, segura firme. Cai, fica ali fazendo o seu tempinho, deixando o tempo passar, porque o tempo, por enquanto, o tempo de placar da maneira, está dessa maneira. 43 minutos e meio jogados desse segundo tempo de jogo. O placar tá assim. Guarani 0. Sampaio Corrêa Também 0. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Lá vem descendo a equipe do Guarani, tocando a bola lá na frente com o Pablo. Pablo parou, vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento, buscando ali, pura! Furou o Andrigo! Ele na realidade não subiu, a bola veio meio alta para ele, a bola fica fácil, sai jogando lateral aqui, o Luiz Gustavo ameaçou dar um chutão para frente, segurou a bola, toca a bola ali no meio com o jogador que é o Ronei faz um toque meio esquisito com o Filipinho lá do lado direito, sai jogando a equipe do Sampaio Corrêa, trabalhando aqui com o jogador que é o Nadson fez o Nadson saiu, quem entrou ali foi o Romarinho, faz o cruzamento lá na frente, chega Bruno Silva, olha aí, levou a melhor o Jefinho, chega Bruno Silva tentando levar a melhor, a bola sobra ainda ali com o jogador que é o Gui Campana, toca a bola de carrinho ali, o Jean Silva, pira, trabalhando no campo de ataque, já recua a equipe do Sampaio Corrêa, mas vem de novo a equipe do Sampaio Corrêa, merecendo ali o Gui Campana, tocando a bola, bateu o Jefinho, a bola explode no Bruno Silva, sobrando com o Jean Silva, fez o cruzamento dentro da grande área, segura firme Gabriel Mesquita. Segura firme, sai jogando aqui do lado esquerdo com o jogador que é o Bidu. Bidu faz um recuo de bola com o jogador que é o Índio parou, olhou, sai jogando, viu o espaço para tentar sair jogando, sai jogando ali o volantão da equipe do Guarani, sai jogando com o Rodrigo Andrade, tentou fazer o passe, tocou errado, a bola sobra com o Filipinho. O Guarani, no meu modo de ver aqui, cansou, viu, Ricardo? Mas lá vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa com o Gui Campana, tira de qualquer maneira ali o Índio, recupera a bola com o Rodrigo Andrade, sai jogando do lado esquerdo com o Bidu, devolve a bola pro Rodrigo Andrade, vem buscar, joga muito esse Rodrigo Andrade também, rola a bola com o Índio parou, faz um recuo um pouquinho de bola com o Bidu, trabalhando a equipe do Guarani no campo defensivo, com o Thales. Eu tô achando que o Guarani cansou, viu, Ricardo? Cansou e as alterações que o técnico fez não surtiu tanto efeito, né? O Alanzinho mesmo aí entrou, não fez uma outra jogada, mas a bola não tá chegando pro Lucão, né? Que esperava que fosse mais passada na área, né?
E o Guarani não está com dificuldade de chegar. Lá merecendo a equipe do Sampaio Corrêa com o Ferreira, chegando o Rodrigo Andrade ali no círculo central, faz a falta em cima do Ferreira e tá saindo o Luiz Gustavo aqui. Tá saindo o Luiz Gustavo e entrando o número 2, o número 2 do Sampaio Corrêa, o Girelli. Watson, meu caro Watson. Como? Watson. Elementar, meu caro Watson. Watson. O Watson, número 2, olha aí, filho. É aquele que jogou no Guarani? Não é ele. Esse jogador, o Ricardo Mendonça, ele tem passagem. Já passo rapidamente, ele tem passagem muito pelas equipes do interior, passou pelo Batatais. O último clube dele, a Portuguesa Santista. Portuguesa Carioca, perdão. Portuguesa Carioca, a última passagem do Watson. Vem descendo a equipe do Guarani com o Bidu, faz um recuo lá no campo defensivo com o Thales. Tem o Bruno Silva do seu lado, vem buscar a bola aqui também. O jogador que é o Índio recebe de perna direita, vai fazer o cruzamento. Fez o lançamento lá pro lado direito com o Pablo. Vamos ver se o Pablo consegue pegar. Pegou sim, vem a marcação do Filipinho em cima dele. Pablo parou, olhou, chega Rodrigo Andrade, já toca a bola, recupera, faz a passagem. Passou bonito, o Pablo fez o cruzamento na área, tira de qualquer maneira ali o Nilson Júnior. Chegou o zagueirão de cabeça, põe para escanteio, o escanteio que favorece a equipe do Guarani. Quanto de acréscimo, Girelli? 5 minutos de acréscimo, Anderson Luiz. 47 minutos e 20 jogados, vamos até 50 desse segundo tempo, até esse jogo, vai fazer a cobrança ali, é o Bidu que vai fazer a cobrança ali, não, é o Andrigo. Rodrigo vai fazer a cobrança de perna direita, fez o cruzamento na área, quem sabe agora o torcedor bugrino comemora, tira a zaga de qualquer maneira, mas a bola vai sobrando aqui ainda, sobra com o jogador Cabidu, de perna esquerda fez o cruzamento, abaixa o Ferreira, de cabeça, põe a bola para fora em lateral. Lateral no campo de ataque para a equipe do Guarani, o Bidu faz ali aquela menção que vai alçar a bola lá dentro da grande área, hein? Chega o Bidu, parou, alçou, tentando alçar lá dentro da grande área, subiu o Lucão do break, subiu também a zaga, a bola vai sobrando com o Pablo, de cabeça, a bola passa, leva melhor Jean Silva, tenta sair jogando ali, chega Diogo Matheus, fez a falta em cima do Jean Silva ali, o que o árbitro tá marcando ali? Ele deu lateral para a equipe do Guarani. Lateral, Bidu na cobrança. Ficou bravo o Felipe Surian ali, o técnico do Cuiabá, hein? Mas o Guarani não tem nada com isso, sai jogando com o Rodrigo Andrade toca a bola ali na frente com o jogador que é o Lucão do break, rola a bola com o Índio do lado com o Bidu, de longe, bateu para fora, de muito longe, bateu para fora, em tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança, Alexandre Girelli. Muito longe, apenas tiro de meta. Finalzinho de partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Anderson. 48:50, segundo tempo de jogo, mais um minutinho quase para rolar aí, Ricardo Mendonça. É o que a gente falou, né? O Guarani é aquele empate chato, né? O Guarani jogou bem, criou várias oportunidades, mas não conseguiu reverter em gol. O Sampaio Corrêa foi ótimo, né? Sofreu pressão aí a maior parte do jogo aí, teve chances, mas um pontinho fora de casa aqui no Brinco, o Sampaio foi bom. O Guarani, eu não acho aquele empate chato. Pra mim, pegou esse ponto. A bola vem descendo aqui, Filipinho bate, chuta a bola em cima do Pablo, sai em tiro de meta mais uma vez para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança, 49 minutos e meio jogados, 30 segundinhos, tá subindo a última subida do ponteiro, pro juizão, o senhor Rodrigo Carvalhais de Miranda, apontar o fim de jogo. Vai fazer a cobrança sem pressa nenhuma ali, o Mota dá um chutão na frente, envelhecendo a equipe do Sampaio Corrêa lá na frente, subindo ali também o Índio, a bola sobrando ali com o jogador que é o Jefinho, ele toca lá na frente com o jogador que é o Romarinho, recua a bola com o Watson, chega ali de qualquer maneira, chega o Alanzinho, conseguiu ali dar uma pressão em cima, quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de jogo. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não tivemos o prazer de gritar gol nessa jornada esportiva da Grigo, essa jornada esportiva dos amigos, Ricardo Mendonça. Como a gente falou, né? O jogo começou bem, né? Começou animado, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. O Sampaio até esboçou uma reação aí no segundo tempo, mas o Guarani retomou as ações. Só que o Guarani criou, teve aquele problema de jogo, só que não conseguiu reverter em gol, né? E gol é o que interessa, né? Não tenta jogar muito e
e não fazer gol. Para mim, um empate amargo. O Guarani jogou para ganhar, até merecia mais a vitória. Sampaio Corrêa, eu esperava mais, né? Eu esperava aquele Sampaio dos primeiros minutos do primeiro e do segundo tempo, que veio para cima do Guarani, tentou ali uma jogada, mas depois o Sampaio também não conseguiu marcar o meio campo do Guarani. A saída do Regis, né? O Guarani cansou um pouco, né? Depois que entrou o Pablo, ou seja, as substituições não fizeram efeito, né? Nem o Pablo, nem o Lucão do Break, a bola também não chegou nele também, né? A bola parou de chegar nele. Mas para mim foi um parte amargo. O Guarani agora tem que buscar aí fora aí, contra o Vasco, estreando um treinador novo, que é o Lisca, né? Tentar buscar os 3 pontos aí para buscar esses pontos perdidos em casa aí. Para mim, perde 2 pontos, para mim ganha um ponto o Sampaio Corrêa, né? Que veio para mim, eu acho que ia atacar mais o Guarani, né? Já assisti a alguns jogos do Sampaio, até pela falta do Pimentinho também, acho que isso aconteceu. Mas pro Sampaio não foi ruim, não. Via campeão, tirar um ponto aqui do Guarani, né? Se mantém ali perto do G4. O Guarani não sai, né? Não sei como vai estar a rodada aí. O Goiás ganhou, né? Não sei se voltou. Mas o importante é somar pontos, né? Poderia ser melhor. Mas hoje não, as substituições aí e a linha de frente do Guarani aí não foi bem, não foi feliz, não. Tá dizendo aqui o Beto Teixeira também que faz falta perder 2 pontos em casa. E faz mesmo. E o Guarani parece que ele tá realmente se dando melhor fora de casa, né? Fora de casa o Guarani vem até com os placares até mais elásticos, né? Meteu goleada. Outra coisa, ô Girelli. Manda lá, Ricardo, pode falar. A câmera dá um cruz ali no técnico do Sampaio Corrêa ali, ó. Não tem 22 não, senhor. Se tiver 22, eu tenho 30, pô. Gato. Não. É gato, viu, ô Ricardo? Eu também pensei a mesma coisa, mas tá lá na ficha técnica, né? Tá. É mesmo? Não. É vida de treinador, né? Dizem que vida de treinador fica careca, né? Então, começou bem cedo. Tô com 30 também, pô. Que isso? Tá estragadinho a criança ali, viu? 22 anos, né? Eu também achei assim, mas olhando aqui, 22 anos. Eu também achei, ó. Não sei se é 32, colocaram errado, né? Nas informações que eu possuo aqui, né? Mas, de óculos ainda, né? Vamos para esse pós-jogo da Grigo aqui, ó. E nós vamos começar. Hoje tem muito bem, né? A presença aí do Ricardo Mendonça conosco. Então, hoje eu vou deixar as notas só para vocês dois. Geralmente, quando a gente estava fazendo, né, aí eu, Girelli, né, nas últimas transmissões aí das nossas jornadas, eu estava dando as minhas notas também. Mas hoje eu vou deixar que vocês dois dê as notas, né, desse pós-jogo da Rádio Grigo aí. Agradecendo desde já a participação de todos, né, que participaram conosco, que curtiram através do canal do Grigo, através da web Rádio Grigo. Se você não baixou ainda o aplicativo da Rádio Grigo, baixa lá. Baixa o aplicativo da web Rádio Grigo através da Play Store. Por enquanto, quem tem sistema Android consegue baixar o nosso aplicativo. O sistema iOS, por enquanto, a gente não tem ainda. O Luiz Guilherme Melo tá falando, fala aí, Ricardo Mendonça, mandando um abraço para você, viu, Mendonça? Quem, desculpa? Luiz Guilherme Melo. Ô, grande Luiz. Abraço, Luiz. Tudo de bom pra você aí. Cara, Ricardo, vou começar com você. Tanto o primeiro quanto o segundo tempo, esse 0-0 de Guarani e Sampaio Corrêa, a nota do jogo que você acha para essa partida, essa 13ª rodada que o Guarani enfrentou aqui no Brinco de Ouro, o Sampaio Corrêa? Olha, o jogo foi bom. O jogo não foi ruim, não. Tanto que era emoção lá e cá, né? No primeiro tempo, o Jeremy falou, tivemos 7 faltas, 7, 8 faltas. Quer dizer, foi um jogo corrido, né? O Guarani tem um posse de bola, o Sampaio se defendendo, mas não foi aquele se defendendo, batendo, né? Tivemos só o cartão que foi do Guarani ainda, que foi do Thales. Foi um jogo bom, foi um jogo pra cima. Porém, o Guarani criou muito volume, criou, mas não fez. Aí vem aquela tese, né? Todo mundo fala, né? Agora a gente com mais calma também é fácil falar, né? Mas Regis e o Rodrigo tem que jogar junto. Hoje jogaram junto praticamente o jogo todo. E não deu aquela liga, né? Eu tô até aqui no outros grupos tipo Grilos, né? Falam, pô, o Rodrigo tinha que ir lá depois, tinha que ter tentado com o Pablo ou com o Alanzinho, né? Quando saiu o Júlio César, né? Porque era pra manter aquele esquema de jogo, né? É aquele negócio, né? Regis e Rodrigo juntos são 2 meias excelentes, porém,
tem que estar a linha de frente ali tem que estar muito bem alinhada, né? Mas o jogo foi bom sim antes. Eu vou pôr aí um nota 6 aí, né? Que faltou gol, né? Jogo sem gol não tem graça, né? Então, pra mim, nota 6 aí. O Guarani criou, o Mota aí, foi o longo do jogo, o Girelli aí, muito bom goleiro. Seguro aí, fez defesa importante. Aquela do Regis, que ele pegou sem pulo, que ele pegou, né? Foi em cima dele. Foi em cima dele, porque ele tá bem colocado no lance, né? Bom, foi uma defesa difícil ali do Regis, um chute que queima-roupa ali. O Mota aí, pra mim, o nome do jogo aí, por parte do time do Sampaio aí. O Sampaio Corrêa, eu esperava mais deles, viu? Até pela posição que eles estão aí, pô, chegou a configurar G4 aí. Achei que eles começaram bem, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, mas depois não conseguiram manter essa linha alta, né? De marcar ali o Guarani. O Guarani tomou mais a frente do jogo, tomou mais as ações ali, mas hoje a linha não foi feliz. As mudanças também que o técnico Paulista fez também não sentiu o ter feito, né? O Alanzinho entrou, o Lucão do Beco entrou, o Pablo entrou, mas não conseguiu furar ali o bloqueio ali. A opinião, então, do Ricardo, né? nota 6 para o jogo, é isso, Ricardo? 6. Nota Porque 6. faltou gol. E aí, Alexandre Girelli, a nota do jogo, na sua opinião? Olha, Anderson, acho que é um jogo movimentado, né? Um jogo até quente, né? Devido à temperatura, é um jogo muito bem movimentado, com poucas faltas. As duas equipes se propôs a jogar futebol, né? Não houve essa questão que a gente fala muito, né? Nos jogos aí, um jogo de amarrar, de muitas faltas, um jogo chato, né? Mas devido às duas equipes com esse propósito dos dois treinadores, né? O Guarani jogando em casa, vindo para cima da equipe do Sampaio Corrêa, jogando com os dois atacantes, depois a formatação mudou com a entrada do Andrigo, né? Que eu acho que o Ricardo pode falar melhor. Fez muita falta a lesão do Júlio César hoje, fez muita falta para a equipe do Guarani, mudou a proposta de jogo. E o Sampaio Corrêa, no que se propôs a jogar, ele não jogou fechado, né? Não jogou na retranca, digamos assim. Saiu mais para o jogo no segundo tempo e leva um pontinho para a capital maranhense. Um jogo nota 7, Anderson. Nota 7 na opinião do Girelli, então, uma média aí de 6,5 a nota do jogo. Ô Girelli, começa com você. Melhor primeiro ou segundo tempo? Houve um equilíbrio, né? Eu acredito que o primeiro tempo foi, falando, né, do jogo no contexto geral, o primeiro tempo mais o Guarani, né, se impondo, né? No segundo tempo houve mais esse equilíbrio, né? Mas o jogo ficou mais agradável no segundo tempo, apesar dos números de falta elevarem e os chutes a gol, né, diminuiu um pouco. Foi um jogo mais pegado, mas eu gostei mais do segundo tempo, Anderson. Perdão, Girelli, que disparou o negócio aqui. Melhorou? Segundo tempo. Olha lá, está disparando meu aplicativo aqui da Web Rádio Grigo e meu celular tá malucão. Aliás, quem trabalhar numa loja aí, numa fábrica que faz celular aí, conseguir um celular bom para mim, fica à vontade, viu? E para você, Viu, KLB? KLB que nos ouve aí, nosso assíduo convite aí, ó. Ricardo, e para você, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Primeiro tempo, o Guarani tá mais inteiro no jogo, o Regis ainda tava melhor ainda, criou mais chances, criou muita oportunidade no primeiro tempo, mas não soube fazer. No segundo começou até bem, mas as alterações, principalmente depois que o Regis saiu, o time não criou tanto. Mais bola só na área, mais ligação direta, aquela regulação Sávio, Regis e Davó não aconteceu tanto. Então, o Bruno Sávio também hoje, bem abaixo hoje. Ele é assim, né? Tem jogo que ele some, tem jogo que ele faz pirula, faz 2, 3 gols, mas hoje ele não tá tão bem, não. Então, faltou hoje o Bruno Sávio ali. Então, para mim, o primeiro tempo. Primeiro tempo. Agora eu começo com você, Ricardo. A nota do Guarani. Olha, o time foi bem, cara. Eu não vou. Faltou o gol, né? Faltou a essência, né? Não vou dar uma de barreira aqui e falar que gol é um detalhe, que não é, né? Gol é importantíssimo, né? Hoje 1-0, hoje é 3 pontos. Mas eu vou dar nota 7 pro Guarani. O time criou, não foi aquilo que ele criou, não foi aquele empate chato, foi aquele. Você na rua aí, muito contra-ataque, muito lance difícil aí. O Mota fez várias defesas.
eu dou um 7 pro Guarani, né? Uma correção da falta de gol aí. E mandar um abraço aqui pro nosso amigo Norberto Crispim, o Norba. Tá aqui no nosso grupo do Debate Bola aqui, tava ali naquela secada básica, né, Norba? Mas um abraço pro Norba aí. E falar pro nosso amigo Anilson também, viu, Anilson? Eu não sou pro perfil não, viu? Eu aqui na Grigo, narrando o Guarani, eu tô invicto, viu? Foi o primeiro empate, viu? Mas tudo bem. Abraço a eles aí. A bancada corneta do Debate Bola aí. O grande Norberto Crispim. Norberto. Gente... Colunas do Norba, saudades, hein? Colunas do Norba, eu já falei pra ele já. O Paulo Marques tá falando que você trabalha numa dessas empresas aí, viu, Ricardo? Uma tal de... Paulo Marques também, eu falei do... né? Eu trabalhava na Motorola, hoje é só uma terceira. Nota 7 na opinião do Ricardo pro Guarani. Ô, Alexandre Girelli, nota do Guarani na sua opinião? A nota do Guarani, Anderson, analisando, só recapitulando, quando eu fiz a análise do segundo tempo, eu fiz uma análise do jogo, tá? Eu gostei do jogo da segunda equipe. O Guarani foi superior na primeira etapa, sem dúvida alguma. Mas no segundo tempo, acredito que foi um jogo mais agradável. Sim. Com relação à nota do Guarani, vou seguir o relator aí, o Ricardo aí, uma nota 7. O Guarani fez um jogo muito interessante, em nenhum momento, né, sempre propondo o jogo, com a questão do Sampaio correr, ele quebrou muito, que o Guarani tem essa intensidade, né? Troca de passes em velocidade. E como eu disse anteriormente, eu acredito que a lesão aí do Júlio César aí, atrapalhou um pouco, e essa questão da formatação, né? Como bem disse o Ricardo aí, mencionou com propriedade, todos pedem que jogue o Andrigo junto com o Regis, né? Mas a equipe fica uma equipe mais lenta, né? Fica um pouco mais cadenciada, então não acelerou tanto o jogo nesse aspecto. Você foi feliz, Guilherme. O Júlio César, ele faz um papel... Exatamente. Você foi muito feliz aí. O Júlio César, ele faz um papel importantíssimo ali. Ao mesmo tempo que ele é um atacante, ele recompõe rápido, ele fecha o espaço ali, ele dá aquela pressão maior, ele aumenta mais a linha do Guarani, né? O Guarani com o Júlio César, né? É que eu não entendi o seu raciocínio que cortou a transmissão. Tá. Não, você foi feliz. O Júlio César, ele tem um papel importantíssimo no esquema do Daniel Paulista. Ele marca, ele recompõe e ele deixa a linha do Guarani mais alta. Ele faz aquela marcação. É o jogador tático, né? Que todos os treinadores gostam, né? O jogador tático que faz o atacante como meia, ajuda o lateral demais. Exatamente. Ele ajuda muito. Então, tem vezes que o Guarani chega com 4 na frente dele. Ele, Bruno Sávio, Davó e o Regis, fazendo aquela pressão na linha ali, na zaga ali. Mas hoje ele sentiu, machucou. O Daniel Paulista, acho que viu que o Guarani estava vendo o jogo, já quis entrar com o Daniel com o Andrigo, né, para fazer aquela dobra ali com o Regis, mas não deu certo. Eu acho que esse esquema que você falou aí, tinha que ter entrado, né? Agora é fácil falar, né? É que no caso do jogo o treinador tá ali, ele sei, mas quem sabe se entrasse o Alan, ou o próprio Pablo mesmo, que vem entrando bem, fazendo essa função do Júlio ali, ou esse quarto homem aí, o Guarani teria mais chance. Mas hoje, pelo jeito, o Mota ia pegar a bola até meia-noite. Hoje, a bola não ia entrar hoje. Então, fica esse empate aí, fica a direção aí, né? O Mota hoje foi o nome do jogo. O Gabriel foi bem, 2, 3 defesas ali, nada que não tanto quanto o Mota. O Guarani fica o gostinho amargo, né? Porque poderia ser mais, né? Poderia estar no G4, mas que fica a lição aí. Mas, Ricardo, mas sem trocadilho, né? Faltou, no momento que saiu o Júlio César, perdeu a flecha, né? O Guarani perdeu esse jogador flecha, né? O jogador que dá essa... no caso do Guarani, nesse sentido, perdeu a flecha, né? Mas isso, Anderson, nota 7 para a equipe do Guarani. Estão falando aí, aqui, o estúdio da Web Rádio Grego, o nosso suporte técnico, né, que é o Giovanni, ele fica numa outra sala. Rapaz do céu, eu tô olhando aqui que o Grêmio tá perdendo de 2-1 da LDU. Então, se vocês escutarem alguma coisa, é o Giovanni louco da vida lá na outra sala, assistindo. Já volta. Tá? É a volta já? Olha, é jogo de volta. É jogo de... Quanto foi lá? Não lembro. Ainda foi 2-2, né? 2-2. O LDU, então, tá nesse momento, e deve estar nos acréscimos já o jogo aí. Mas o Giovanni, pelo que eu tô escutando daqui do estúdio, deve estar bravo. Deve estar bravo, viu?
Vamos lá, vamos continuar o pós-jogo da Grigo aqui pra gente encerrar essa jornada esportiva da Grigo. 0-0, Guarani, Sampaio Corrêa. As notas, Girelli, do Sampaio Corrêa. A nota do Sampaio Corrêa, por gentileza. Ah, sim, Anderson. Eu vou nessa minha mesma linha de raciocínio. O Sampaio Corrêa veio com essa proposta de jogar fechado, né? Fechado no sentido de buscando os contra-ataques, né? No segundo tempo melhorou um pouco. O Felipe Surian soltou um pouco mais a equipe a partir dos 20 minutos, né? E no que se propõe a fazer, eu acredito que o Sampaio Corrêa fez uma boa partida nesse sentido. Nota 7 também para a equipe de São Luís do Maranhão, Anderson Luiz. Tá aí, nota 7 para a Bolívia querida, na opinião do Girelli. E aí, Ricardo, nota do Sampaio Corrêa. 6. Como eu falei, né? Eu achei que o Sampaio ia ser mais intenso, ia ser aquele Sampaio que começou o primeiro e o segundo tempo, mas aí depois eles. Mas como disse o Girelli, né? Para eles aqui o empate foi muito bom. E taticamente eles conseguiram ali segurar o jeito deles. Então, para eles foi bom empate. Nota 6. Então, uma média de 6,5 aí para o Sampaio Corrêa. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Marques está falando, bugrão de raça e tradição, mostrando qualidade, jogadores com objetivo. Fazia tempo que não via um elenco todo comprometido. O técnico surpreendendo, goleiro se firmando e Regis diferenciado. Elenco mesmo sendo, tá escrito cedo aqui, né? Com parabéns para a transmissão, sucesso de coração. Abraço para você também, Paulão. Grande, Paulão. Aliás, já falei, tem que voltar. De bombinhas. Tem que fazer voltar as nossas transmissões, aí você participar da Rádio Grigo de novo. Sabe de futebol também. Valeu demais, Paulão. Vou começar com Ricardo Mendonça. Ricardo Mendonça, dentre os jogadores que estiveram no gramado nessa noite, no Brinco de Ouro da Princesa, quem você elege como o craque da Grigo para essa jornada esportiva da Grigo? Ou o jogador de Sampaio Corrêa ou do Guarani? Olha, eu vou dar algumas dicas para vocês já têm, eu acho que os votos de vocês já garantidos, mas pelo lado do Guarani, eu vejo destaques aí no Thales, eu vejo destaque, como o Ricardo falou, no Diogo Matheus, o Rodrigo Andrade sempre, né? O Rodrigo Andrade e o Bruno Silva ali no meio de campo, eles formam uma dupla muito boa, muito boa. Eu tô dando algumas dicas de jogadores que eu vi que tiveram, né, um bom futebol hoje. O Regis, sem sombra de dúvida nenhuma, o Regis. E pro Guarani eu acho que seria na minha opinião, vocês têm o nome de vocês aí. Na equipe do Sampaio Corrêa, o Mota, lógico, né, com algumas defesas importantes. Gostei da dupla de zaga do Sampaio Corrêa, o Paulo Sérgio e o Nilson Júnior também. No meio de campo, se você for ver e destacar, esse Ferreira, o número 8 da equipe do Sampaio Corrêa, também é um jogador que tem uma visão muito boa de futebol. E do Sampaio Corrêa, na minha opinião, esses jogadores aí. Mas quem vai dar o voto são vocês. Eu começo com você, Ricardo, o craque da Grigo nessa jornada esportiva de hoje. Eu concordo com você nesses nomes que você falou aí, né? Eu até elogiei muito o Diogo Matheus, que ele é um cara que chegou e preencheu uma lacuna aí que estava faltando no Guarani, que é lateral direita, né? A gente não estava se firmando aí, ele chegou. O Bruno Silva, para mim, no meio campo, ele com o Andrade, ele se entende muito bem. Gostei do garoto lá, do Tite, né? Do Titi, né? Que estreou hoje, ele vinha entrando meio mal, né? Meio nervoso e tal. Hoje, pra mim, foi seguro o jogo todo, não converteu. Até porque não sei porque ele saiu, até vou ver se machucou, se sentiu, ou se o Daniel Paulista achou que o Sampaio ia vir pra cima e quis um pouco mais de experiência ali para segurar o resultado também, não sei. Mas para mim foi bem. Mas para mim, sem dúvida, a gente que gosta de bola, que gosta de jogar um jogo, o Regis está jogando muita bola. Então, eu fico com o Regis. E do Sampaio Corrêa, Peraí. 8... Vamos por partes. Por partes, então tá bom. Então, Regis. Pode. Não, mas no geral, você ia dizer do Sampaio Corrêa, mas no geral você vai no Regis. 10. Mas pode falar do Sampaio Corrêa, pode falar do Sampaio Corrêa. Enquanto ele esteve em campo, o jogo ficou mais animado, o jogo ficou mais... Ele é um cara que ele vira uma bola muito rápido, ele coloca o cara na cara do gol, ele bate o escanteio com... Ele tá numa fase muito boa. E do lado do Sampaio, pode falar já? Não, na realidade, você escolhe o craque da Grigo, aí, tá vendo como faz então, tempo que você participa, né? É o Regis. Mas pode dar o destaque do Sampaio Corrêa sem problema nenhum. Não, hoje bota, né, sem dúvida, né, fez grandes defesas, né?
Esse Ferreira que você falou aí, o motorzinho também, anda muito, né? Corre bastante. E a luz de zaga, né? Paredão ali, fechado bem. Tá rindo por quê? Acabou o Grêmio? Eu conheço a risadinha sua aí. Acabou o Grêmio? É porque, olha, quantas vezes a gente fala, ô Ricardo, vai participar. É, tudo bem, né? Tem os lados profissionais aí que eu sei que os horários atrapalham, mas faz tempo que você não participa da jornada, tá vendo? Fica perdido aí. Você vai participar mais. Prometo que eu vou voltar mais assíduo. Ô, Girelli, Regis aí na opinião do Ricardo. E na sua opinião, quem que foi o craque da Grigo nessa jornada, da Grigo? Olha, Anderson, fazer a tração paralelo rapidamente aí, né? Que nosso horário já está em cima, né? E, sem dúvida alguma, pelos lados do Guarani, o Regis é um grande jogador aí, no camisa número 78 aí. Espero, né, que a diretoria do Guarani tenha um contrato bem alinhado com ele, porque é um jogador que dificilmente no sentido assim, que ele desperta muito interesse de equipes da Série A, né? Um jogador é um meia clássico, que bate bem na bola, de movimentação, vem fazendo uma belíssima temporada aí. Fez uma belíssima partida. Uma belíssima partida. E faço também uma menção pelo lado do Guarani também, que eu gosto muito desse jogador aí, que vem evoluindo a cada vez mais, o Bidu, lateral esquerdo, muito bem, muito bem. Ele tinha essa dificuldade no sentido defensivo, está evoluindo muito bem. É um jogador que com certeza vai jogar no Brasil, em times grandes, na Europa, é um jogador que promete muito. Mas o craque de jogo hoje, pelo 0-0, Mota, goleiro da equipe do Sampaio Correia. Tá aí na opinião do Girelli, Mota, o craque da Grigo. Manda lá, Ricardo. O Girelli falou do Arthur Manga lá, né? Mas o Girelli Manga vai jogar em outros times grandes, né? Quer dizer, né? Não. Aquilo lá foi o Aleph Manga que disse soltou aquela pérola na coletiva, né? O Goiás é uma equipe esmeraldina, uma equipe de capital, e foi infeliz totalmente, né? Totalmente. Né? Não tem como já estão comparando ele com o Bruno Henrique, né? Que fase, né? Já comparam ele com o Bruno Henrique no Goiás, os torcedores esmeraldinos. Bom, então ficou assim, ó. Tivemos dois jogadores eleitos como craques da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo, jornada esportiva dos amigos hoje de Guarani 0, Sampaio Correia 0. Regis e Mota são os craques da Grigos, então para eles, lógico, uma salva de palmas aí para tanto o Regis como o Mota, goleiro do Sampaio Correia. Agora eu começo com você, ô Girelli. Agora vem aquele famoso pé mole. O pé mole é aquele jogador que destoou, né? Aquele jogador que não deu bom hoje na partida de hoje. Apesar que eu vou falar, bom, como eu dei aquele meu pitaco no primeiro tempo, na hora que vocês foram falar o craque da Grigo, deixa eu ver. Imagina quem você vai falar. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vendo aqui pelo lado do Sampaio Correia, achei o Ciel muito apagado demais, o centroavante. Pelo lado do Guarani, eu achei... Bom, o Júlio César não deu nem tempo de pensar, né? O Bruno Sávio achei apagado, apesar dele ter dado aquela cabeçada na trave no primeiro tempo, tudo. O Bruno Sávio eu achei ele meio apagado. O Davó correu muito, achei que o Davó correu muito, veio buscar jogo bastante. Seria esses dois nomes no meu conceito. Mas quem dá os votos aqui com certeza vocês. Alexandre Girelli dá primeiro. O pé mole dessa partida de hoje, o Girelli. Sem dúvida. Você, por incrível que pareça, já tinha até anotado aqui, você citou esse jogador aí. Acima do peso, um jogador experiente, rodado aí com passagens pela Arábia, pelo próprio Ceará. Ciel, camisa número 99, mal demais no jogo, Anderson Luiz. Eu também achei, viu? Muito apagado. E aí, Ricardo Mendonça, o pé mole de hoje, dessa jornada esportiva da Grigo, Guarani 0, Sampaio Correia 0. Olha, eu acompanho o meu amigo Girelli aí também. O Ciel também, pela experiência, espera um pouco mais dele, né? Mas além dele, tem a nossa... Quem foi que deu? Foi o Felipe, né? Que deu aquela filipada, como diz o
Os 3 chutes, o Filipinho, isso. Foi, nossa, totalmente descalibrado. Mas ele não fez uma partida, não. Não. Tô dando mais pelo chute mesmo. Quanto o Guarani, eu concordo com você. O Bruno Sávio hoje muito apagado. Ele é aquele jogador que quando ele tá bem, ele dá aqueles passes de letra, tá, faz gol. Mas hoje não foi muito bem, não. Tá apagado. Mas tem crédito, né? Tem crédito, né? Tá com crédito, né? Hoje, tá muito bem. Hoje, se for ver a linha de frente ali, a última linha do Guarani, não tava feliz, né? Criou muitas chances, mas não conseguiu reverter. É também pela boa postagem da zaga do Sampaio. Mas o Bruno Sávio hoje foi abaixo. Mas o nosso amigo Felipe lá tem que tirar uma linha de treino só para cruzar a bola. Mas você dá o pé mole pro Ciel, é isso, né? Filipinho. Filipinho. Pro Filipinho, o pé torto, vamos dizer assim. Deus. Como diria Deus, como diria Arnaldo, Deus do céu, meu Deus. Acertou o Y se fosse futebol americano, hein? Exatamente, né? Exatamente. Estaria rico, mas ele tá bom pro field goal, né? Field goal. Isso, seria uma ótima opção. Então, 2 jogadores aí, o Ciel e o Filipinho, na opinião aí de Alexandre Girelli e Ricardo, foram os pé moles da partida. Deu ruim pra vocês, hein? Pra gente finalizar as notas aqui, começo com você, o Ricardo. Rodrigo Carvalhais de Miranda, o árbitro da partida, e o senhor Carlos Henrique Alves de Lima Filho, junto com o Silbert Faria Sisquim. O trio de arbitragem, a nota pro trio de arbitragem hoje, o Ricardo Mendonça. Foi bem até a hora, né? Mas até defendemos ele lá, né? Falando que o jogador estava xingando, reclamando, mas ele tá mais cansado do time do que... Ele foi bem, acompanhou os dois de perto, não teve nenhum lance polêmico ali que ele deixou de marcar nada, marcou em cima, o jogo foi bom também pra ele, né? O jogo correu rápido. Nota 7 pra ele aí. Nota 7 para arbitragem. Também. E aí, Girelli, a nota da arbitragem? Eu acompanho o Ricardo, já estava com esse meu ponto de vista aí, nota 7 para o trio de arbitragem, né? E a gente tem que sempre observar isso, os atletas de ambas as equipes colaboraram, jogaram somente futebol, né? Isso que é importante salientar, porque muitos jogos aí, nós criticamos a arbitragem, mas os atletas não facilitam, né? E no caso de hoje, houve a cooperação e foi um belo jogo. Foi um belo jogo, sim. Foi. Nota 7, Anderson. Aí, então, média 7 para arbitragem, uma boa arbitragem na partida de hoje, na opinião de Girelli e Mendonça. Então, as notas ficaram dessa maneira. Nota do jogo, média 6,5. Nota do Guarani, média 7. Nota do Sampaio Correia, 6,5. Craque da Grigo, Regis e Mota. Pé mole, o Ciel e o Filipinho. E o arbitragem, nota 7. Deixa eu falar aqui rapidinho a escalação da Ponte, que vai com Ivan, Felipe Albuquerque, Fábio Chances, Cleilton, Rafael Santos, Locatelli, André Luiz, Moisés, Camilo e Fecim, e o Josiel lá na frente. Essa é a escalação da Ponte Preta, que vai enfrentar a equipe do Vitória dentro de instantes, hein? Começa a partida Vitória e Ponte Preta. Ô Girelli, você quer passar a ficha técnica aí? Quer que eu passo aqui? Só confirma um negocinho pra mim. O Rodrigo Andrade tomou cartão aquela hora? Deixa eu só confirmar aqui rapidamente, Anderson, um instante, por gentileza. Eu fiquei na dúvida também, eu acho que não, hein? Eu acho que ele não tomou também. Tomara. A minha marcação aqui, quem tomou cartão amarelo foi o Thales. O Thales tomou, sim. Apenas o Thales pelo lado do Guarani, né? Só verificar aqui no banco que a gente teve uma dúvida, né? Hora. Isso, ficou em dúvida no banco. Alguém do banco do Guarani tomou cartão, exatamente. Não foi nenhum atleta, não. Só se for algum membro da comissão técnica, pode ocorrer isso. Não, apenas o Thales, o único cartão do jogo. O único cartão. Então tá certo a minha anotação aqui. Você quer que eu passe a ficha? Você quer passar por aí? E aí? Tranquilo. Vamos lá então, Anderson. Manda lá. A equipe do Guarani jogou com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales e Titi, que entrou depois... Índio entrou no lugar de Tite. Me desculpa um pouquinho, tá um pouquinho lento aqui a internet, me desculpa, tá? Aos nossos internautas também. Matheus Bidu, né? Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Regis, Júlio César e Matheus Davó. Entraram no decorrer da partida, Pablo no lugar de Regis, Andrigo no comecinho do jogo no lugar de Júlio César, Índio, que eu acabei citando no lugar de Titi, Alanzinho no lugar de Bruno Sávio e
Lucão do Break no lugar de Matheus Davó. Anderson Luiz. Esse foi o time do Daniel Paulista. E o time do Sampaio Corrêa, ô Girelli? Bolívia querida, do São Luís Maranhão, do seu estádio, o Castelão, jogou com Mota, número 31, Filipinho, Nilson Júnior, Paulo Sérgio e Luiz Gustavo. Mauro Silva, nome de grande jogador, né, Anderson, né, Ricardo Mendonça? Leandro Ferreira, né? Leandro Ferreira no caso, Ronei, Nadson, Jean Silva e Ciel. Entraram no decorrer da partida, Watson no lugar de Luiz Gustavo, Guilherme Campano no lugar de Nadson, Romarinho no lugar de Ronei e Jefinho no lugar de Ciel, Anderson Luiz. Esse é o time do... Isso é o time do Sampaio Corrêa. Satisfação imensa em participar mais nessa retomada das nossas jornadas esportivas, Anderson. Muito obrigado. Bom demais. O Guarani 0, Sampaio Corrêa 0. Vamos chegando ao final. Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, depois desse resultado, por enquanto ainda continua na 3ª posição, tem 23 pontos. A equipe do Sampaio Corrêa está na 6ª colocação com 20 pontos ganhos. Né? Foi então a partida de hoje. O trio de arbitragem, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho e o senhor Silbert Faria Sisquim. 0-0, Guarani e Sampaio Corrêa. Outras partidas de hoje, o Remo ganhou do Cruzeiro de 1-0, mais uma derrota da equipe do Cruzeiro. O Goiás ganhou fora de casa do Botafogo do Rio 2-0. Londrina e Confiança 0-0. Vai começar dentro de instantes Vitória e Ponte Preta. Um prazer tê-los vocês aqui. Muito obrigado pela sua participação, Ricardo, pela sua volta aí na nossa jornada esportiva. Valeu demais nessa noite. Você está junto conosco. Uma ótima noite para você, né? Infelizmente não tivemos gol, mas tá valendo, né? É muito gostoso a gente que gosta, que a gente ama a rádio, e esses três aqui eu sei que ama demais a rádio, por isso que a gente faz esse entretenimento, né? Que a gente leva como entretenimento a Web Rádio Grigo, o canal do Grigo. Ricardo, ótima noite, valeu demais, viu? Boa noite, Anderson, Bruno Girelli, Giovanni aí na nossa retaguarda aí, nossa auxiliar técnico aí. Tomara que o Grêmio tenha empatado aí ou ganhado, Giovanni, não sei contar o Grêmio aí. É um prazer, cara, né? Tá de volta, tá aqui narrando, discutindo futebol, marcar mais resenha pra gente discutir mais aí. Como você falou, não saiu o gol, mas um pontinho que com certeza lá na frente vai fazer a diferença. Agora é deixar o lado comentarista, né? E pôr o lado torcedor, né? E torcer por uma vitória hoje, né? Sim, vai sair uma vitória. O resto é saber de qual time, né? Saber de qual time. Mas obrigado aí pelos nossos ouvintes aí que participaram aí, dos nossos amigos do grupo aí, Luciano, Anilson, Norma, galerinha aí, o Beto Teixeira, o Bugnaço aí, um abraço, Beto, que tá sempre aí. A gente sempre se encontra ali na nossa pizza ali, pizzaria ali. Amigão aí, um Bugnaço. Foi um prazer, Anderson. Eu tô na situação, cara. Como você falou, a gente quer isso aqui, a gente gosta. Se pudesse ficar o dia inteiro. Abraço. Ricardo Mendonça. Esse foi o Ricardo Mendonça, que fez os comentários de hoje dessa jornada da Grigo. Alexandre Girelli. Você sabe, né? Falei de nós três aqui, porque eu sei o quanto que o Ricardo gosta de rádio e o quanto você gosta de rádio também, assim como eu. Por isso que a gente faz esse entretenimento delicioso que é o Web Rádio Grigo. Girelli, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa jornada esportiva da Grigo. Não teve gol, mas nos divertimos, né, Girelli? Valeu demais, viu, Girelli? Uma ótima noite para você. Mais uma vez, Anderson, agradeço, gratidão por estar contigo e os amigos aí, Ricardo Mendonça, o Giovanni aí, nos apoiando aí, o nosso digamos assim, né? Ele bate escanteio, ele cabeceia, né? Faz as reportagens, Giovanni que dá um grande suporte a gente aí. Muito obrigado pela participação. E só complementando o raciocínio, o próximo compromisso do Guarani será fora de casa no dia 24, sabadão, às 9 horas, contra o Vasco da Gama. Enquanto a Bolívia querida joga em casa, enfrenta o CRB às 8h30 no dia 25/7. Domingão, Anderson Luiz. Um grande abraço e fiquem com Deus. Alexandre Girelli. O Girelli sempre com a informação na ponta
da informação na hora, ele sempre tira. Bom demais, Alexandre Girelli, bom demais, Ricardo Mendonça. Agradecer a participação de todos vocês através da Web Rádio Grigo, a participação de quem curtiu o canal do Grigo, né? Exatamente, Paulão tá falando aqui, ó, sucesso, principalmente hoje, dia do amigo, parabéns, fica com Deus também, Paulão. Então, hoje, dia do amigo, bom demais ter vocês, amigos da Web Rádio Grigo. Afinal de contas, a Rádio Grigo é a rádio dos amigos, né? Uma ótima noite para vocês, 0 Guarani, 0 pro Sampaio Correia. Jornada Esportiva da Grigo teve narração minha, Anderson Luiz, comentários de Ricardo Mendonça, reportagens de Alexandre Girelli e suporte técnico de Giovanni Savi. Fiquem com Deus, até a próxima jornada. Acompanhe a nossa Web Rádio Grigo, @Web Rádio Grigo lá no Instagram, que você fica por dentro de todas as nossas transmissões. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, dá aquela força pra gente. Ou baixe o aplicativo da Web Rádio Grigo através da Play Store. Digita lá Rádio Grigo e você baixa o nosso aplicativo também. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Anderson Luiz, a voz da emoção. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.